A história começa com alguém se equilibrando por um triz numa corda bamba. Os alunos fofocam que ele se meteu em mais uma briga que é só encrenca. Até os pais comentam o quanto ele é perigoso. Todo mundo acha que ele é perigoso demais até pra olhar, mas é de se esperar, já que ninguém sabe como ele interage com as pessoas. Insultam a aparência dele, dizendo que ele se recusa a pintar o cabelo de preto. Até a cor de um dos olhos dele é errada, e usam isso pra dizer que ele deve ser amaldiçoado. Todos o acham nojento, e o garoto acaba caindo da corda. Então, vemos nosso protagonista irritado pela primeira vez, Sakura. Ele explica que gosta dos fortes e não se importa nem um pouco com os fracos. Perto dali, uns caras assediam uma garota, perguntando se ela quer fazer alguma coisa. Ela bem que queria quebrar uns ovos na cabeça deles, mas seria um desperdício de ovos bons. O cara a avisa para não se fazer de difícil e a impede de ir embora. Sakura então explica que o que ele mais odeia são pessoas fracas que se acham fortes. Sakura interfere com a gangue de assediadores e diz que é muito cedo para estarem agindo de forma tão patética. O líder tenta atacar Sakura, mas infelizmente ele é um dos tipos que Sakura mais detesta. Sakura derruba o cara facilmente e se pergunta o que diabo se passa na cabeça dele para se achar forte quando não é. Sakura exige que eles gravem o nome e o rosto dele na mente para que possam avisar todos os fracos que conhecem a fugir dele quando o virem. Sakura é meio psicopata, pois também quer que saibam o nome dele para que possam dizer aos fortes como encontrá-lo. Ele declara que é Sakura Hakura, da escola Furin. Sakura deixa esses idiotas, mas a garota o para agradecer. Sakura fica confuso e se pergunta se ela está falando com ele. Ela confirma que sim, e Sakura deixa bem claro que ele não fez aquilo para salvá-la. Ele só bateu naqueles caras porque o irritaram. Sakura recusa a oferta dela de comer algo, mas ela acaba o alimentando mesmo assim. Ela percebe que ele não é da cidade e é bem raro alguém vir visitar. Ela explica que a gangue que ele acabou de enfrentar tem causado muitos problemas e a segurança pública da cidade se tornou inexistente. Ela admite que também não é daqui e se apresenta como Tachibana. Sakura não consegue entender por que ela está sendo tão legal, já que a maioria das pessoas teria medo dele, especialmente depois de ele ter acabado de espancar 5 caras. Sakura come a contragosto quando ela pede, mas fica chocado com o quão incrível é a comida. Ele pergunta se o restaurante dela decola, mas ela o corrige, já que o bobão está tentando dizer pra viagem. Tachibana comenta que as cores do cabelo e dos olhos dele são bem diferentes, e ele pergunta se ela tem algum problema com isso. Ela está mais impressionada do que qualquer coisa, mas o paranoico Sakura pensa que ela quer brigar. Sakura fica surpreso porque, normalmente, as pessoas se enojam com a aparência dele e exigem que ele pinte o cabelo. Sakura explica que a aparência não importa numa briga, e é por isso que ele veio para Furin. Furin é conhecida por ter alunos com as piores notas, mas também são os melhores lutadores. São as pessoas que não se encaixam em outras escolas e acabam em Furin. Aqui, as facções brigam todos os dias para decidir quem está no topo. A dedicação deles à luta é tão forte que eles brigam até nos feriados, e Sakura está determinado a se tornar o chefão. Tachibana comenta que isso é mirar bem alto, mas Sakura revela que, na verdade, ele é burro como uma porta e lutar é tudo o que ele sabe. Para ele, porém, nada soa melhor do que lutar para ser o número 1, e este lugar é perfeito para ele. Logo fica claro para Tachibana porque ele já está de uniforme, sendo que a escola só começa amanhã. É porque ele está animado. O Sakura, envergonhado, explica que acabou de se mudar, então não tinha mais nada para vestir, mas ela só o provoca ainda mais. Nosso garoto, Sakura, recorre à briga como sempre, e exige que eles levem essa discussão para fora. Nesse instante, um dos clientes idosos da Tachibana quase esquece a sacola de viagem, mas Sakura o lembra. Enquanto Sakura volta para casa, ele pensa em como toda aquela interação foi estranha. O velhinho lhe deu uns doces e pediu para Tachibana agradecê-lo. Sakura não está acostumado com tanto elogio, então ele chama a cidade inteira de estranha, incluindo a Tachibana. Ele aponta que está usando o uniforme de uma escola de delinquentes, e sua aparência também é bem esquisita. Não faz sentido as pessoas estarem agradecendo a ele. Pessoas normais estariam em guarda perto dele e não confiariam. Sakura uma vez pegou a carteira de alguém e o acusaram de roubá-la. Nesse momento, Tachibana explica que Sakura fez a escolha certa vindo para Furin, mas infelizmente não há a menor chance de ele se tornar o chefão. Chocantemente, ela afirma que ele talvez nem vença ninguém lá, muito menos seja o número 1. Sakura aponta que ela não tem a menor ideia do quão forte ele é. Ela reconhece que ele pode ter músculos fortes, mas explica que ele ainda não conseguirá se tornar o chefão. O problema que ele tem é que ele está completamente sozinho. Sakura fica furioso e declara que não é tão fraco a ponto de precisar depender de mais ninguém para vencer. Enquanto ele sai, Tachibana esclarece que não está falando de força física. Ela recomenda que ele vá conhecer alguns garotos da Furin, pois assim ele vai entender.
Perto dali, um grupo de arruaceiros causa estragos, e uma pobre senhora liga pra alguém pedindo ajuda. Sakura encontra os caras de antes, e o líder fica surpreso que ele tenha vindo. Ele chama nosso garoto de medroso e lixo, mas Sakura apenas tenta ignorá-lo. O líder aponta que não esqueceu o rosto dele e zomba de Sakura por sua aparência. O cara fica chocado, porém, ao perceber que essa é a cor real do cabelo e dos olhos de Sakura. Eles pensaram que ele estava fazendo um cosplay terrível, mas ele aponta que ser real é ainda mais nojento. Sakura sorri, pois é assim que uma reação normal à sua aparência deveria ser. Esse é o nojo ao qual ele se acostumou, mas tudo bem, porque ele já desistiu dessa parte. Sakura ainda quer sentir que tem valor, no entanto. Se ele conseguir vencer quem estiver na frente dele, então ele pode sentir que é melhor que eles. O problema é que Sakura não consegue parar de pensar em como Tachibana lhe disse que ele não seria o chefão porque está sozinho. O líder declara que sua gangue vai começar uma guerra contra Furin por Sakura tê-lo socado, mas Sakura nem está ouvindo. Ele ainda está focado nas palavras de Tachibana enquanto soca o líder novamente, e declara que não é ele quem evita as pessoas. Sakura desabafa seus verdadeiros sentimentos sobre sua aparência. Não faz sentido como as pessoas agem. Ele sabe melhor do que ninguém que parece estranho, mas nunca fez nada com as pessoas que o insultam. Ele é assim e pronto. Sakura começa a espancar esse enorme grupo de bandidos. Em sua mente, enquanto ele for o mais forte e o melhor lutador, ele será o chefão. Estar sozinho não tem nada a ver com isso. A gangue tenta atacá-lo de uma vez, mas é inútil, pois Sakura é muito mais habilidoso que eles. Sakura enfrenta instantaneamente qualquer oponente que se aproxima, e a luta é de alguma forma muito unilateral, mesmo com Sakura em desvantagem numérica. Nesse instante, um dos bandidos faz Tachibana de refém, mas ele paga caro por esse movimento estúpido, pois Sakura o nocauteia instantaneamente. Tachibana agradece, mas Sakura mais uma vez explica que os bandidos só o irritaram. Eles tentaram usar uma faca, então ele diz aos idiotas para manterem a luta limpa. Um cara tenta pegá-lo de surpresa, mas acaba aprendendo uma lição valiosa. Sakura luta contra ainda mais deles, mas é atrapalhado por ter que ficar em um lugar para defender Tachibana. Ele se pergunta por que está defendendo-a em primeiro lugar, e lembra a si mesmo que ajudar os outros nunca termina bem. Ainda assim, Sakura continua a defendê-la, mas eventualmente um dos bandidos usa a faca para cortar a perna dele. Sakura está numa situação muito ruim agora, e pensa em como é por isso que ele não defende as pessoas. Ele mais uma vez questiona por que decidiu ajudá-la e se prepara para levar uma paulada bem na cabeça. Nesse instante, alguém impede o ataque, e Sakura percebe que esse estranho está usando um uniforme da Furin. Esse cara surpreendentemente parou um bastão com as costas, e ele diz a Tachibana para não contar a certa pessoa que ela estava em perigo. Esse cara nocauteia o agressor e diz aos punks que eles fizeram uma bagunça e tanto nesta cidade. Seus amigos chegam e o cara furiosamente diz à gangue que eles estão em sérios apuros. O reforço chegou, mas eles ficam desapontados ao ver tão poucos oponentes, pois nem todos precisavam vir para lutar. Sakura está em choque absoluto, pois não consegue entender por que a Furin está salvando ele. Os bandidos ficam apavorados ao ver o tal Hiragi, mas estão confiantes de que podem vencer, já que os superam em número. Hiragi diz aos outros para darem um jeito rápido nesses caras, então eles começam a demolir a gangue. Um cara vai atacar Sakura, e Sakura fica numa situação terrível, pois sua perna não consegue se mover. Hiragi o salva novamente e diz a Sakura para ficar de lado se estiver machucado. Sakura aponta furiosamente que ele não é seu chefe e explica que os bandidos eram dele para lutar. Hiragi apenas diz para ele parar de se mexer, já que isso dificulta a proteção. Sakura está completamente chocado, e ele olha em volta para descobrir que as pessoas da cidade estão torcendo pelos caras da Furin. Sakura não consegue acreditar no que está ouvindo, e Tachibana o lembra de como ela disse que a segurança pública da cidade era quase inexistente. No entanto, isso só era verdade até 2 anos atrás. Tudo mudou, e foi tudo graças aos alunos da Furin. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar um quadro de avisos na entrada da cidade. Ele afirma que se alguém causar problemas à cidade, prejudicando pessoas ou propriedades, eles serão os responsáveis por expurgá-los, não importa quem sejam. Tachibana explica que em algum momento os moradores deram aos alunos da Furin um novo nome. Por lutarem para proteger a cidade, eles são conhecidos como o escudo Bofurin da cidade, chamados de quebra-vento. Após a luta, todos os moradores saem para agradecer aos garotos. Embora antes fossem conhecidos como arruaceiros de baixo nível, os alunos da Furin agora são muito respeitados na comunidade. No entanto, eles ainda brigam bastante. São amados por todos, mas o mais importante, são necessários. Sakura fica chocado com o quão diferente esta cidade é, já que os lutadores são tratados como heróis. Eles têm a aparência de bandidos e até brigam o tempo todo, mas ninguém tem medo deles. Sakura fica sobrecarregado de emoção, e ele fica chocado quando os moradores dizem que ele fez um ótimo trabalho se segurando sozinho.
Uma velhinha até se oferece para tratar o ferimento dele, mas Sakura não consegue lidar com tanta gentileza e exige que todos parem. Tachibana calmamente começa a cuidar do ferimento dele e o lembra que ela disse que ele estava sozinho. No entanto, ela explica que percebeu na hora que ele não estava escolhendo estar sozinho. Ela não consegue entendê-lo completamente, mas explica que as pessoas desta cidade precisam da força dele. Sakura não consegue lidar com tudo o que está acontecendo e declara que não precisa de ninguém e não se envolve. Tachibana é rápida em apontar, porém que as ações dele dizem algo diferente. Ele lembrou o velhinho da sacola e também lutou muito para protegê-la. Tachibana aponta que ele, na verdade, não desistiu das pessoas e não precisa desistir. No mínimo, ela declara que não vai virar as costas para ele, então ela pede que ele se vire para ela também. Tachibana tem certeza de que esse será o caminho para ele se tornar quem ele queria. Sakura ainda tem dificuldade em aceitar tudo isso, e ele corre loucamente em direção aos outros. Ele salta no ar e aponta como os delinquentes parecem estar bancando os heróis agora. Ele admite que toda essa história de ser o escudo da cidade soa muito legal, e ele destrói completamente o líder da gangue que estava aterrorizando a cidade. Todos assistem em choque e Sakura se pergunta se as pessoas realmente ficaram impressionadas com ele ali. Então, descobrimos que essa é a história de como um pária de baixo nível, que só sabe lutar, se tornou o herói da cidade. Algum tempo depois, Sakura chega ao restaurante da Tachibana, furioso por ter que carregar a vovó Sato. Ela teme se machucar ao descer das costas dele, mas ele apenas diz para a vovó se apressar. A vovó Sato choca nosso garoto com sua descida e ele fica furioso, já que ela disse que os quadris dela doíam tanto que ela não conseguia andar. A velhinha agradece, mas Sakura ainda não sabe como lidar com tanta gentileza. Tachibana o impede de sair e lhe dá um pouco de comida, pois hoje é a cerimônia de entrada dele. Ainda é bem cedo, porém, então ela mais uma vez conclui que ele está todo animado para ir para a escola. Ele nega, mas ela entende perfeitamente, já que há muitos personagens interessantes em Furin. Nesse instante, um garoto chamado Nirei chega, caindo de cara no chão. Ele pergunta o que Tachibana acha do uniforme novo dele, mas Sakura aponta que ele ainda está com as etiquetas na jaqueta. Nirei consegue tirar todas as etiquetas das roupas, e Tachibana informa a Sakura que os dois estarão na mesma série. Nirei nota o cabelo e o olho estranhos de Sakura, então Sakura pensa que ele pode ter um problema com isso. Nirei fica surpreso com a atitude dele e conclui que Sakura deve ter uma vida difícil, sempre tão estressado em sua pouca idade. Nirei tenta descobrir por que um Zé Ninguém como Sakura veio para a cidade deles. Sakura fica insultado, mas Tachibana o assegura que Nirei é assim com todo mundo. Nirei aponta ansiosamente que a escola Furin não é uma escola comum. Membros da Furin se levantaram para proteger os moradores. Eles defendem os fracos e esmagam os perversos, então são heróis da justiça. Todos que vêm para Furin os admiram, e todos querem ajudar a proteger a cidade também. Nirei é um deles, mas ele se pergunta por que alguém sem laços com a Furin, como Sakura, veio para a cidade deles. Sakura deixa suas intenções bem claras e revela que está ali para conquistar o primeiro lugar. Proteger a cidade é ótimo e tudo mais, mas há muitas pessoas fortes aqui e Sakura só quer ser o melhor entre elas. Nirei fica muito sério e diz que ele não deveria dizer coisas que nunca conseguirá fazer. A razão dele para dizer isso, porém, é porque ele teme que Sakura fique careca. Sakura já teve o suficiente da rotina de comédia dele, então ele exige que eles lutem, mas está ficando tarde. Nirei precisa ir, pois quer fazer 3 rondas de patrulha pela cidade antes da cerimônia de entrada. Ele declara que a partir de hoje será um herói da justiça, mas ele mostra o quão desajeitado ele é ao sair. Tachibana aponta como o garoto é engraçado, mas Sakura não consegue acreditar que um nerd como ele queira ser um herói da justiça. Tachibana fica surpresa ao ouvir Sakura falando da aparência de outra pessoa, mas Sakura quis dizer que caras como ele são do tipo que sempre amarelam nas brigas. Para ele, nada é mais patético. Tachibana diz que é apenas uma suposição dele, mas Sakura explica que já viu isso uma quantidade nauseante de vezes. Tachibana então tira um momento para ensiná-lo algo. Ela aponta que o fruto do café tem uma cor muito diferente dos grãos de café que ela tem nos potes. A lição é que, se você olhar as coisas apenas de uma perspectiva, nunca verá sua verdadeira forma. Ela não acha que ele deveria ser tão rápido em fazer suposições e o encoraja a conhecer melhor as pessoas, para que ele possa descobrir como elas realmente são. Sakura realmente absorve essa lição valiosa, mas ele apenas conclui que ela quer dizer que Nirei é um bom lutador. Tachibana fica desapontada, pois se pergunta se lutar é tudo o que ele se importa. Depois que ele sai, Sakura ainda pensa que está certo. Nesse instante, ele é parado e recebe um pão de graça. Ele fica bem confuso, então o padeiro explica que os garotos da Furin estão sempre ajudando a cidade e ele só quer retribuir.
Eles reconhecem Sakura como aquele que enfrentou a gangue no dia anterior, e apontam que todo mundo está falando dele. Sakura não sabe como lidar com elogios e vai embora, mas eles insistem que ele leve alguns sanduíches para o almoço. Enquanto Sakura atravessa a cidade, ele descobre que várias outras pessoas sentem o mesmo. Sakura não consegue entender o que está acontecendo e se pergunta o que há de errado com todas as pessoas nesta cidade. Elas estão agindo muito bem com um cara como ele, mas Sakura percebe que ele estava apenas presumindo que o tratariam mal. Nesse instante, Sakura fica chocado quando uma garota implora por ajuda. Em um beco, Nirei apanha por impedir um cara de incomodar uma garota. Os caras apenas zombam dele por pensar que poderia proteger a cidade e declaram que é ele quem precisa de proteção. Nirei tenta fazê-los voltar atrás, mas ele apenas é empurrado. Os caras ficam surpresos, porém, quando Nirei declara que aqueles que causam dor ou trazem destruição à cidade serão expurgados pela Bofurin. Os caras dão boas risadas e apontam que só personagens de séries de super-heróis falam assim. O líder fica realmente irritado e declara que não importa se Nirei é um quebra-vento, ele é quem será expurgado. O cara se prepara para atacá-lo, mas Sakura aparece bem a tempo para ajudar Nirei. Nirei fica chocado e se pergunta por que Sakura está salvando-o, mas Sakura nem lhe dá atenção. Os valentões riem, achando que Sakura está ali para salvar o amiguinho, mas Sakura se sente insultado com isso. Ele revela que não é verdade, e que ele apenas odeia fracotes que se acham fortes. Sakura declara que isso o deixa enjoado, então os valentões decidem mostrar o que podem fazer. Nirei teme por sua segurança, pois tem certeza de que Sakura não pode lutar contra ele sozinho, mas não há nada com que se preocupar, pois os caras estão todos inconscientes segundos depois. Nirei fica surpreso que ele os tenha resolvido num piscar de olhos, e ele se pergunta quem é Sakura. Nirei está aterrorizado com ele agora, mas ainda agradece a Sakura pela ajuda. Ele tem certeza de que Sakura está desapontado que alguém como ele esteja na Bofurin e frequentando a Furin High, mas Sakura apenas aponta que não estava salvando-o. Sakura o chama de típico poser e avisa Nirei que ele deveria saber do que é e do que não é capaz. Nirei explica que sempre apanhava no ensino médio. Um dia, ele foi salvo por alguém da Furin, e era alguém de quem ele normalmente teria medo. Naquele momento, porém, o cara era muito legal, então Nirei queria ser exatamente como ele. Nirei veio pra Furin para se tornar tão incrível quanto, mas ele desaba ao perceber que é apenas patético. Sakura pensa em como ele presumiu que Nirei era do tipo que amarelaria nas brigas, mas está claro que ele realmente se defendeu. Sakura diz a Nirei que ele é um lutador fraco, mas há uma chance de que ele não seja tão patético assim. Nirei fica chocado, e a garota que ele protegeu chega para agradecê-lo por defendê-la. Ela agradece a Sakura também, mas ele tenta sair dali. Nirei o impede e mais uma vez tira seu caderninho. Ele bombardeia Sakura com perguntas sobre altura, peso, tipo sanguíneo e hobbies. O garoto fica louco analisando Sakura e fazendo anotações sobre ele. Sakura o impede. Então Nirei explica que ele só gosta de coletar dados sobre caras que ele gosta e acha legais. Sakura apenas diz para ele fazer o que quiser, então Nirei interpreta isso como um convite para observar Sakura de perto e pessoalmente. Nirei se oferece para mostrar a ele a cidade e revela que, embora não seja de grande ajuda numa briga, ele é o melhor guia quando se trata da cidade e das pessoas que vivem lá. Sakura então fica surpreso quando Nirei declara que pode guiar Sakura até o topo. Momentos depois, porém, Nirei precisa encorajar Sakura a ir, mas ele está ocupado comendo, porque fica com muita fome depois de lutar. Sakura fica impressionado com o pão e Nirei se empolga junto, mas logo percebe que precisam correr para a escola. Os dois chegam lá e Sakura está super animado, afinal vai ter um monte de gente, tipo aqueles caras que ele conheceu antes. Nirei encontra a lista da turma e fica radiante ao ver que ele e Sakura estão na mesma sala. Ele se impressiona com todos os outros nomes, mas na real não os conhece pessoalmente, são só pessoas que ele admira demais. Sakura acha que não importa quem está na turma, mas Nirei lembra que eles vão passar um tempão com essa galera. De repente, Nirei fica chocado com um nome em particular, e Sakura comenta que ele perdeu toda a energia, parece um balão murcho. Nirei se recompõe e pede para Sakura tentar ser amigável com todo mundo na sala, até o incentiva a sorrir. Sakura acha que ele tá de brincadeira, mas Nirei explica que os membros da Bofiren se uniram para proteger a cidade. Sakura não é de lá, então a galera com certeza não vai gostar, e vão perguntar por que ele veio pra Frieren. Nirei acha que vai ser super importante mostrar que Sakura é inofensivo e não um inimigo de Frieren. Sakura nem tá ouvindo, tá se alongando. Nirei se pergunta o porquê e fica chocado quando Sakura diz que só está se preparando para qualquer coisa. Nirei, decepcionado, aponta que, como um forasteiro, o menor mal entendido pode virar a escola inteira contra ele.
Sakura não se importa nem um pouco se todo mundo se virar contra ele, e lembra Nirei que ele está ali para lutar até o topo. Sakura entra na sala e Nirei fica horrorizado quando percebe que todo mundo está encarando ele. A sala tá cheia de alunos com cara de poucos amigos, mas Sakura não poderia pedir coisa melhor. Um aluno sabe quem é Sakura que já fica na defensiva. Nirei se desculpa por ele e reconhece o estudante do seu livro, mas o moleque diz que é o Leonardo DiCaprio. Sakura cai na pegadinha de primeira e Nirei nem imaginava que aquele cara com cara de sério podia ser tão brincalhão. Nirei sabe que o nome dele é Sou, e Sou diz que seu tapa-olho sela um espírito chinês ancestral em seu olho direito. Sakura perde a paciência quando percebe que o moleque é só papo, mas Sou fica sério e se aproxima de Sakura. O momento fica tenso, e Nirei teme que pessoas de fora da cidade realmente sejam tratadas como aberrações. Sakura se prepara para a briga, e Nirei está apavorado, achando que não tem como parar. De repente, ele fica chocado quando Sou apenas dá um tapinha nas costas de Sakura e o elogia por ser a estrela da briga na rua principal do dia anterior. Os outros alunos se perguntam do que ele está falando, então Sou explica que antes de Hiragi chegar na briga, Sakura foi quem protegeu a cidade primeiro. Nirei nem sabia disso, e os outros alunos começam a se aglomerar em volta de Sakura. Havia boatos sobre um aluno desconhecido com o uniforme deles, e eles ficam felizes que essa pessoa fez um bom trabalho ajudando a cidade. Estão um pouco perto demais para o conforto, mas Nirei decide que isso é melhor do que eles se virarem contra Sakura. Tá bem claro que não vão vê-lo como inimigo, então Nirei relaxa, já que a pessoa que ele temia antes também deve estar de boa com Sakura. A galera ainda se pergunta por que ele veio para Furen, então Sakura revela que veio pelo primeiro lugar. Todos ficam surpresos, então Nirei tenta explicar que Sakura não está ali para derrubá-los e espancá-los. Sakura diz que na verdade está, mas seu novo amigo pede para ele deixar que ele resolva isso. De repente, uma mesa é arremessada, e é um aluno aterrorizante. Sakura fica com um olhar animado, mas Nirei implora para ele não brigar com esse cara. Ele é o mais perigoso da turma e talvez até da escola inteira. O nome dele é Kyotaro. Sakura declara que prefere lutar com cães raivosos como ele, então Kyotaro diz que vai esmagá-lo. Kyotaro dá um soco potente, mas Nirei fica chocado ao perceber que Sou o tirou do caminho num piscar de olhos. Sakura também desviou e elogia Kyotaro, dizendo que é o tipo que ele esperava ver em Furen. Kyotaro fica ainda mais irritado, mas era exatamente isso que Sakura queria. Nirei está apavorado, mas Sou fica feliz em ver faíscas voando. Sou explica que o erro de Sakura foi dizer que seria o chefão na frente de Kyotaro. Sakura faz o possível para desviar de todos os ataques de Kyotaro, enquanto Sou explica que Kyotaro visita a Furen High School desde o ensino fundamental. Em reconhecimento à sua determinação, Kyotaro foi o único autorizado a se autodenominar Bofiren antes de começar oficialmente. Ele tem uma lealdade tão extrema ao chefão que ganhou o apelido de O Fanático do Chefão. Outro aluno implora para Sou parar a briga, pois tem certeza de que o novato vai ter a vida tirada por Kyotaro. Mas todos ficam chocados quando Sakura desvia de outro ataque e acerta um contra-ataque. Sakura aponta que Kyotaro é fã do chefão, o que significa que ele não consegue pensar por si mesmo, provavelmente nem consegue fazer as próprias escolhas, então Sakura explica que um cara assim não tem chance de vencê-lo. Kyotaro, ensanguentado, está furioso, então os dois partem para mais briga, mas são interrompidos por um anúncio. A pessoa do outro lado se atrapalha com o microfone, mas finalmente dá as boas-vindas a todos os alunos de Furen. Sakura fica irritado por ser interrompido, só quer voltar para a briga. No entanto, os outros alunos estão totalmente focados no anúncio, e Sakura se pergunta quem é o cara que conseguiu prender a atenção deles. O cara se apresenta como Umemiya, e Sakura percebe que ele é o chefão de Furen, o cara mais forte de lá. Todos esperam ansiosos para ouvir o que ele tem a dizer, mas Umemiya diz que esqueceu. Ele decide apenas dizer a todos para lembrarem de aproveitar a juventude. Estão no ensino médio agora, então devem tentar criar muitas memórias. Ele sugere que todos vão à praia e tomem um raspadinha. Nirei não consegue acreditar no que esse cara durão está dizendo, mas Kyotaro acha que ele está tentando tirar sarro do chefão. Umemiya acredita que com tantos alunos é natural que haja algum atrito, mas ele presume que não são arruaceiros que começariam uma briga no primeiro dia. Kyotaro tenta esconder o fato de que são arruaceiros brigando no primeiro dia, então ele limpa o sangue do rosto. Umemiya então fica super sério para uma mensagem e diz a todos para defenderem a cidade. Receberam o nome Bofiren, então devem proteger as pessoas e tudo o que é importante. Essa é a única regra da escola, e todos os alunos aceitam.
Sakura fica chocado que o cara nem está na sala, mas todos estão ansiosos para obedecer às ordens dele. E ele se pergunta o quão forte o Memiya é. Sou quer que os dois lutadores apertem as mãos num grande display de entendimento juvenil, mas Sakura nem acha que a luta acabou ainda. Nirei se pergunta por que Sakura está ficando tão vermelho, mas Sakura apenas o silencia. Sou lembra Kyotaro que o Memiya não gostaria de saber que ele estava brigando com um colega, e diz a Sakura que mostrar respeito aos outros alunos é importante se ele quiser ser o chefão. Kyotaro surpreendentemente quer apertar as mãos, então Nirei implora para Sakura se apressar e fazer isso. Sakura se prepara para isso e lembra a si mesmo de apenas apertar. Sakura deve ter passado por sérias dificuldades, porque ele precisa se lembrar de não dar um tapa na mão de Kyotaro ou jogá-lo no chão. Sakura aperta a mão dele, mas pensa em como tocar pessoas fora de uma briga é muito estranho. Sou fica feliz em ver que a juventude deles está queimando forte, mas o aperto é tão forte que ambos se perguntam se o outro é, na verdade, um gorila. Os outros alunos comemoram e ficam impressionados que Sakura realmente conseguiu acertar um golpe em Kyotaro. Sakura fica surpreso com o quão legais eles estão sendo, mas percebe que tem sido assim o tempo todo desde que veio para Furin. Sakura ficou em silêncio com seus pensamentos, mas os outros alunos apenas se perguntam se ele foi nocauteado. Sakura entra na brincadeira e aponta que não seria nocauteado tão facilmente. Em sua mente, porém, ele pensa em como não tinha ideia de que as pessoas podiam ser tão amigáveis. De repente, os alunos são mandados para fora, e momentos depois, Sakura fica surpreso que eles têm que pintar por cima de uns grafites. Sakura não faz ideia do porquê estão fazendo isso, mas Nirei se orgulha de fazer um bom trabalho e só elogia suas habilidades de pintura. Um flashback para antes desse momento da pintura mostra o que aconteceu quando foram mandados para fora. O aluno que exigiu que fizessem isso explica que ele vai se meter em encrenca se forem muito lentos. Levaram quase 8 minutos para sair, então Hiraide explica que crianças de colo são mais rápidas que eles. Sakura diz a Nirei que viu Hirade quando ele salvou Tachibana, mas Hirade o ouve e fica furioso. Sakura nunca deveria mencionar que Tachibana estava lá, e Hirade explica que ele vai se meter em grandes problemas se descobrirem que Tachibana estava em perigo. Hirade ameaça que algo ruim vai acontecer se ele não ouvir, mas isso acaba sendo que ele vai começar a tossir sangue. Hirade toma um remédio para estômago e explica que não sabe o que trouxe Sakura para essa escola, mas ele escolheu um general durão para ficar sob. Nirei se pergunta como Hirade era, então Sakura explica que ele é o tipo de esquisitão que se estressa tanto que tem dor de estômago, e aí tem que tomar um comprimido de gás contém. Nirei anota diligentemente sobre Hirade e explica que está fazendo isso porque Hirage é um dos 4 reis da escola. O Memiya está no topo de Bofuren, mas logo abaixo dele estão seus generais, os 4 reis. Cada um basicamente age como um capitão para todos os 3 anos de uma determinada turma. Hirage divide os alunos em grupos com o 2º ou 3º ano como capitão, e explica que eles vão patrulhar a cidade. Hirade é o capitão do grupo de Sakura, que também tem Nirei, Sou e Kyotaro. Kyotaro e Sakura estão no mesmo grupo, porque o Memiya disse a Hirage para ficar de olho nos brigões que causam problemas. Os caras ficam surpresos que ele sabe da briga, então Sakura aponta que ele estava apenas se defendendo. Hirage tem que separá-los para que possam continuar patrulhando. Sakura aponta que tudo o que estão fazendo é andar por aí e se pergunta por que não estão espancando alguns intrusos. No entanto, Hirage aponta que isso seria ataque, não defesa. Andar por aí com os uniformes já é o suficiente para espantar as gangues menores, então é isso que estão fazendo. Sakura acha isso um saco, mas Hirage aponta que só gostar de brigas também não o torna muito divertido. De repente, Hirade cumpre seu dever ao ajudar um senhor numa escada. Então descobrimos que é por isso que os caras estavam pintando. Eles estão ajudando o velhinho a pintar por cima de grafites, já que isso também é trabalho da Bofuren. Quando terminam, recebem comida como agradecimento. Hirade entende perfeitamente como Sakura só se importa em lutar, já que todos os outros caras da Bofuren costumavam sentir o mesmo. No entanto, eles eventualmente percebem que ser necessário pelas pessoas da cidade também é divertido. Sakura pensa um pouco e dá uma mordida no lanche. Eles chegam a um túnel onde Sakura vê um símbolo de um cachorro bem feio. Nirei deseja que ele fosse mais cuidadoso com as palavras, e explica que estão na fronteira entre o território de Iren e o de outra equipe. Passando esses trilhos de trem, eles têm suas próprias regras, e é como um país totalmente diferente. Seria muito perigoso causar qualquer problema lá. O símbolo da outra equipe é a cabeça de leão, e eles acreditam que a força é tudo. Isso deveria aterrorizar os forasteiros, mas é o tipo de lema que Sakura gosta. De repente, o grupo vê um estudante do ensino fundamental sendo perseguido por membros da Cabeça de Leão. Fica claro que o garoto não vai conseguir passar dos trilhos a tempo. Então Hirage apenas abaixa a cabeça, pois não há nada a fazer.
No entanto, de repente, todos ficam chocados quando Sakura e Kyotaro atacam um membro da Cabeça de Leão. Nirei está apavorado com o que eles fizeram, já que não deveriam interferir no território da Cabeça de Leão. Sakura diz que o garoto é do time deles, então Sakura e Kyotaro apontam que isso significa que os membros da Cabeça de Leão interferiram primeiro. Sakura diz a Kyotaro para ir embora, pois ele pode lidar com isso sozinho, mas ele não ouve. Os membros da Cabeça de Leão zombam do colega por ter sido nocauteado com um chute, mas Sakura pensa em como eles são impiedosos, já que ele deveria ser o companheiro de equipe deles. De repente, os Cabeças de Leão ficam apavorados quando alguém aparece depois de ver o que aconteceu. Hiragi não consegue acreditar que esse cara apareceu de todas as pessoas e revela que ele é o segundo em comando da Cabeça de Leão, chamado Togami. Togami se pergunta o que está acontecendo e cumprimenta Hiragi casualmente quando Hiragi explica que os caras estavam perseguindo um dos seus. Sakura fica irritado com o quão relaxado esse cara é, mas ele percebe que ele é pra valer quando consegue dizer que Sakura e Kyotaro foram quem nocauteou seu membro da equipe. O cara nocauteado se levanta furioso com eles por quebrar as regras e invadir seu território, mas Togami choca a todos quando quebra uma garrafa na cabeça dele. Togami não se importa se foi no território deles ou não. Ele só se importa que esse moleque perdeu a luta. Togami soca o cara sem parar e explica que ele perder significa que ele é fraco. O time da Cabeça de Leão não gosta de membros fracos, então ele continua a espancá-lo, mas Hiragi o impede. Hiragi aponta que ele faz parte do time de Togami, mas Togami o corrige. Ele tira a jaqueta da cabeça de leão do cara e explica que o grupo deles não precisa dos fracos. Todos ficam chocados com esse cara impiedoso, mas Sakura só acha ele um babaca. Ele pensou que a Cabeça de Leão acreditava que a força era tudo, mas ele aponta que espancar os fracos não mostra força de verdade. Sakura se levanta bem na frente desse cara, desapontado depois de pensar que tinha encontrado um grupo divertido. Todos ficam chocados ao vê-lo enfrentar Togami, e os caras da Cabeça de Leão têm certeza de que Togami vai acabar com a vida dele por dizer o que disse. Surpreendentemente, Togami está de boa com isso, e mais curioso sobre o penteado estranho de Sakura. Togami também não gosta de como Sakura fala rápido e fica sério para apontar que isso o irrita. Togami revela que tomou sua decisão e explica que vai espancar Sakura até virar polpa quando for a hora certa. Ele afirma que memorizou o rosto de Sakura, e os caras da Cabeça de Leão vão embora. Nirei entra em pânico, apontando que Sakura e Kyotaro podem ter acabado de começar uma guerra. Sou acalma e aponta que não quer que Nirei acabe como Hiragi. Hiragi está tão estressado que tem que engolir uns comprimidos de gás contém, e Nirei tenta lembrá-lo de não exceder a dose recomendada. Nirei deseja que não tivessem provocado Togami, e aponta que ele poderia tê-los deixado ir depois do chute. Hiragi sabe melhor e explica que Togami é provavelmente o cara mais territorial da Cabeça de Leão. Ele não teria deixado passar, mas o que está feito, está feito. Hiragi então choca a todos ao reconhecer que deveria ter agido primeiro, e ele se desculpa. Hiragi diz a um estudante do ensino fundamental chamado Sasaki para ir com eles para que possam se reportar a Umemiya. Sakura percebe que o estômago de Hiragi está realmente lhe dando problemas agora, então Sakura se pergunta se ele tem tanto medo assim de se reportar a Umemiya. Umemiya parecia bem relaxado durante seu anúncio, então Sakura se pergunta que tipo de cara ele realmente é. Eles chegam ao telhado da escola, e todos se maravilham com o quão incrível é. Hiragi se aproxima de Umemiya, e Sakura se prepara para conhecer o chefão da escola. Todos os alunos ficam chocados, porém quando Umemiya está apenas animado com suas plantas. Ele quer fazer um churrasco com todo mundo no verão, e Sakura se pergunta se esse cara é mesmo o chefão. Hiragi explica que eles estão com um problema sério, e todos os meninos ficam chocados quando Umemiya revela que já sabe. Não é o que eles pensam, porém, pois o problema que o Umemiya está falando é que eles não têm mudas suficientes para plantar. Hiragi tenta explicar que o problema é a Cabeça de Leão, mas o Umemiya apenas se pergunta se ele quer que plantem algumas pimentas habanero. Os meninos percebem que claramente não estão na mesma sintonia, mas pelo menos descobriram a causa da dor de estômago de Hiragi. Sakura não consegue acreditar que esse cara é o chefão, mas Kyotaro exige que ele mostre algum respeito ao Umemiya. Umemiya só agora percebe os outros caras, então ele mostra todas as suas plantas. Hiragi fica frustrado que Umemiya nunca ouve, e Sakura aponta que todas as plantas parecem iguais. Isso, claro, irrita Kyotaro, e Umemiya diz a ele para olhar mais de perto, já que todas as suas plantas são diferentes. Sakura percebe que Umemiya era assim também nos alto-falantes. Ele é meio bobão, mas a voz dele foi tudo o que precisou para chamar a atenção de todos. Sakura não consegue ver isso agora, então ele se pergunta o que há em Umemiya que atrai as pessoas.
Sasaki não aguenta mais, então ele decide apenas explicar o que aconteceu. Ele perseguiu um ladrão de loja e antes que percebesse, estava no território da Cabeça de Leão. A Cabeça de Leão o perseguiu, mas ele foi salvo por Sakura e Kyotaru. Sasaki admira muito os dois, e ele apenas se empolgou. Ele se culpa por ter provocado um confronto com a Cabeça de Leão, então ele se desculpa. O Memiya de alguma forma sabe o nome dele, e todos ficam chocados quando o Memiya realmente o agradece. Ele explica que Sasaki estava protegendo as pessoas da cidade, então não tem nada pelo que se desculpar. Ele então promete que eles cuidarão do resto. O Memiya então volta a ser casual, enquanto ri de como a Cabeça de Leão deve ter odiado ser chutada de seus pés. Hiragi está com muita dor de estômago enquanto também se desculpa, mas o Memiya aponta que ele não pode assumir a responsabilidade por tudo. Nirei concorda e aponta que Sakura foi quem forçou demais as coisas de qualquer jeito. O Memiya se pergunta se ele arrumou briga, mas Sakura explica que eles disseram que a força era tudo. Eles eram na verdade bem patéticos, já que espancaram alguém mais fraco. Todos assistem maravilhados enquanto Sakura não se conteve e explicou tudo sozinho. Sakura teme ser punido, mas fica chocado quando o Memiya concorda com ele que a Cabeça de Leão tem agido de forma bem patética ultimamente. Ele ouviu sobre o que Sakura fez na rua principal e, combinado com o que ele fez hoje, o Memiya só pode agradecê-lo por proteger a família deles. Todos os caras ficam chocados quando o Memiya o chama de um novo irmãozinho confiável, mas Kyotaru claramente não gosta. Sakura finalmente percebe por que todos são atraídos por ele, e é porque o Memiya o faz se sentir seguro. Sakura não sabe como lidar com situações assim, então ele afasta a mão e se pergunta quem o fez seu irmão mais velho. Não é grande coisa, porém, já que o Memiya vê todos na cidade como família. De repente, Hiragi recebe uma ligação de um cara chamado Kaji, mas ele mal consegue falar e só diz as palavras Cabeça de Leão. Nesse instante, o líder da Cabeça de Leão chama a atenção deles. Ele arrasta Kaji atrás de si e se apresenta como Choji. Ele chama o Memiya especificamente e insiste que eles briguem. Nirei perde a cabeça, chocado que o líder deles veio. Sakura, por outro lado, pensa em como Togami era o segundo em comando, e fica animado ao perceber que esse líder deve ser mais forte que ele. De repente, Sakura se assusta ao sentir um poder aterrorizante. Ele vê que o Memiya está se preparando, mas não faz ideia do que foi aquela sensação. Todos os caras vão pra fora, mas o Memiya diz a todos para ficarem para trás. Sakura, furioso, diz que quer lutar, mas o Memiya ficou sério demais e simplesmente declara que não vai se repetir. Sakura fica chocado e percebe que suas pernas não se movem mais. O Mamiya mudou completamente, e Sakura se pergunta se é mesmo o mesmo cara. O Mamiya diz a Choji que ele está segurando um dos seus, e todos ficam chocados que Choji está só sorrindo na frente dele. O Mamiya pode ser assustador de verdade, então eles se perguntam o quão pirado Choji deve ser. Choji está animadíssimo para uma luta 1 contra 1. Ele aponta que eles começaram, então não podem recuar. O Mamiya reconhece que eles começaram a briga, mas ele aponta que Choji já fez o suficiente. Ele espancou vários dos seus membros, então o Memiya considera que estão quites. Choji dá uma olhada em volta e Nirei se surpreende que o cara simplesmente aceitou a resposta. O Mamiya manda Choji ir embora, mas todos ficam chocados quando ele ataca. O Mamiya parou o ataque com facilidade e exclama que Choji está impaciente como sempre. Choji aponta que ele começou uma nova briga, então é a vez de o Mamiya revidar. O Mamiya se pergunta por que ele quer tanto lutar, mas todos os caras não acreditam quando Choji declara que não é só sobre brigar. Ele quer especificamente derrubar o Mamiya. Choji explica que ficou muito entediado depois de virar o chefão da Cabeça de Leão. O Mamiya é o chefão em Furin, mas ele parece estar sempre rindo e se divertindo. Choji não acha isso justo, então ele quer fazer Furin ser dele. Nirei pensa que o moleque é louco, mas o Mamiya parece saber de algo. Ele entende que isso deve ter sido difícil para Choji, mas Choji não tem a menor ideia do que ele está falando. Nisso, Choji se surpreende quando seus outros membros chegam, e isso faz os caras de Furin se adiantarem. Togami chama Sakura de Reverso C, e Tsuriki o chama de Cabeludo. O Mamiya tenta parar os caras, mas Sakura explica que, embora não vá interferir num duelo, ele não pode simplesmente ficar parado e assistir a uma invasão. A resposta dele é surpreendente, mas o Mamiya parece estar satisfeito. Choji queria que todos fossem embora para ele ter um 1 contra 1 com o Mamiya, mas Togami não acha que isso seja uma opção mais. Ele aponta para a escola e vemos que todos os alunos de Furin estão furiosos e prontos para a batalha. Nirei entra em pânico, pois as coisas podem ficar muito feias rapidinho, mas o Mamiya diz para ninguém se mexer. O Mamiya concorda em lutar com Choji 1 contra 1, contanto que ele mande os seus recuarem. Um deles insulta o Mamiya por ter medo da batalha, mas Kyotaru o avisa para tomar cuidado com a boca.
O cara continua provocando, mas outro sujeito aponta que Kyotaro era um dos caras da ponte. Então ele zomba do jeito que esse cara fala, e Togami acalma todo mundo. Todos ficam surpresos quando ele sugere que guardem o duelo para outro dia, já que está escurecendo. A razão dele é bem maligna, no entanto, pois ele aponta que é difícil ver os rostos das pessoas sendo esmagados à noite. Ele se pergunta se Reverse concorda com ele, mas Sakura aponta que o rosto dele seria o esmagado. Choji percebe que esses dois têm uma rixa um com o outro, então ele sugere que todos se envolvam. Ele não recomenda uma briga generalizada, mas sim que tenham várias lutas um contra um. Togami concorda, então eles decidem que o Mamiya enfrentará Choji, Sakura lutará contra Togami, Kyotaro enfrentará o loiro e Sou lutará contra o cara quieto. O Mamiya acha que o duelo dele com Choji deveria ser suficiente, mas Sakura e os outros caras concordam em lutar. Os três estão super ansiosos, então Hiragi não consegue acreditar nos novatos deste ano. Nisso, outro membro da Cabeça de Leão pede para poder lutar. Ele escolhe Hiragi como seu oponente, e Hiragi fica chocado, pois parece conhecer esse cara chamado Sako. O Hiragi, normalmente calmo, fica furioso, e ele se desculpa com o Mamiya, pois decidiu entrar na briga. A luta está decidida, então eles concordam em colocar suas equipes em jogo. A briga será no dia seguinte, e Nirei entra em pânico. Sakura manda ele se acalmar, mas Nirei aponta que a culpa é toda dele. Tachibana o encoraja a comer algo, já que se estressar não vai mudar nada, mas Nirei não consegue se acalmar. Ele teme o que acontecerá se o Mamiya perder, mas Kyotaro fica furioso só de pensar nisso. Ainda assim, isso significa que a Cabeça de Leão dominaria Furin, e Furin poderia até deixar de existir. Tachibana mais uma vez aponta que se estressar não vai adiantar nada, e lembra Nirei que os caras de Furin não são tão fracos assim. Sakura gostaria de ir embora depois de devorar a comida, mas Nirei aponta que ele não comeu os vegetais. Mais importante ainda, o Mamiya e Hiragi ainda não chegaram. Eles estão atrasados, mas Nirei explica que tiveram que acalmar todo mundo que estava sedento por sangue. Sakura se pergunta por que eles quiseram se encontrar neste café, e Sou explica que é meio que uma tradição para Furin vir a este lugar antes de uma briga. Nisso, o Mamiya chega e ele enche Tachibana de elogios. Ele até mostra as plantas dela, e Sou aponta que ele gosta bastante da Tachibana. Sakura se pergunta se ela é a namorada dele, mas todos o chamam de idiota. O Mamiya aponta que ela é a irmãzinha dele, mas ela explica que não é bem isso também. Acontece que eles foram criados na mesma situação, e o Mamiya simplesmente começou a chamá-la de irmã por conta própria. Tachibana fica aliviada quando Sakura não pensa muito nisso, mas Sakura se surpreende ao saber que ela tem só 16 anos, a mesma idade que ele. Ele aponta que ela é muito madura, então ele pensou que ela tinha uns 20 e poucos anos. Kyotaro percebe que o Mamiya não gosta dessa conversa, então ele dá um basta. O Mamiya então aterroriza Sakura simplesmente concordando que Tachibana é muito madura. Hiragi então explica que o Mamiya protege Tachibana como um louco, e coisas terríveis aconteceriam se ele descobrisse que ela estava em apuros. Hiragi não está comendo, então ele explica que está só pensando na Cabeça de Leão. Sakura se pergunta se eles costumavam ser diferentes, então Hiragi explica que eles acreditam apenas na força. Eles se importavam apenas com lutadores fortes, sempre tiveram muitos esquentadinhos, mas nunca teriam perseguido um estudante do ensino fundamental. Furin e eles tiveram um grande confronto uma vez. Foi uma baita confusão, mas Hiragi se lembra de ter sido estranhamente satisfatório. Desde que Choji assumiu, boatos ruins começaram a se espalhar. Ele ouviu dizer que Choji tem arrumado briga em todo lugar. Choji e Togami costumavam ser símbolos de força que se importavam muito com a equipe, então Hiragi lamenta como algo os mudou. Mamiya suspeita que seja culpa de alguém chamado Tomiyama. O Mamiya explica que eles provavelmente descobrirão mais amanhã, mas Sakura aponta que eles estarão lutando amanhã. Ele não acha que haverá muita conversa, mas o Mamiya explica que brigas são conversas. Socos são uma linguagem que às vezes funciona melhor que palavras. No entanto, isso talvez só seja verdade para caras como eles. A noite chega ao fim, e Sasaki agradece a todos por salvá-lo e espera que eles vençam a luta. Todos aceitam o pedido de desculpas, mas Sakura aponta que ele não está lutando por ele. Tachibana o chama de bobo e diz pra ele falar algo legal, tipo, deixa comigo. Isso lembra Sakura que foi exatamente o que o Mamiya disse, então ele fala também. No dia seguinte, os caras de Furin chegam ao túnel e entram no território da Cabeça de Leão. Sakura pensa em como essa é a primeira vez que ele luta por outra pessoa. Ele não tem certeza do porquê, mas por alguma razão ele se sente mais invencível do que nunca. Choji os recebe em seu território e o Mamiya declara que eles estão prontos. Choji os leva animadamente para algum lugar, então os caras de Furin os seguem. No caminho, Sakura percebe que o lugar inteiro está cheio de bares.
Nirei explica que é conhecido por ficar bem animado à noite, mas também muito perigoso. Sakura só agora se pergunta o que Nirei está fazendo ali, e aponta que ele não está numa luta 1 contra 1. Nirei declara que está ali porque é um membro de Furin. Mesmo que não possa proteger os outros como eles, ele gostaria de pelo menos conseguir se proteger. Nirei pede para poder aprender observando. Sakura, irritado, diz para ele fazer o que quiser, mas Sou percebe que Sakura ficou lisonjeado. Hiraji fica chateado com eles e queria que agissem pelo menos um pouquinho nervosos com a luta. Uma Miao lembra de relaxar um pouco e aponta que os novos alunos são muito promissores. Choji os leva mais para dentro da área e Togami os recebe formalmente em Orion, o covil secreto da Cabeça de Leão. Nirei consulta seu livrinho de informações e explica aos outros que o covil da Cabeça de Leão é um cinema chamado Orion que faliu. Hoje em dia, eles o chamam de Ori, que significa jaula. Todos entram no cinema onde um monte de membros da Cabeça de Leão vibra enquanto é anunciado que os lutadores estão prestes a entrar na arena. A multidão é muito barulhenta e desordeira, então Nirei está apavorado. Sou entende o apelido agora? Porque isso é realmente uma jaula de feras selvagens. Nirei começa a se perguntar se eles voltarão para casa, ou mesmo se voltarão vivos. Sakura percebe isso e lembra Nirei que ele está ali para estudar. Ele instrui Nirei a manter os olhos para frente, e o Nirei, agora focado, faz exatamente isso. Choji anuncia que é hora de começar, e uma Mia aponta que ele realmente transformou tudo isso num espetáculo. Uma Mia diz aos seus que, embora isso tenha virado um grande evento, a única luta que realmente importa é o 1 contra 1 dele com Choji. As vitórias ou derrotas deles não contarão, então eles devem se sentir à vontade quando subirem ao palco. Sakura recusa essa afirmação e declara que, contando ou não, ele não pretende perder. Os outros concordam e uma Mia fica animado com o quão confiáveis eles são. Choji quer que a luta dele contra uma Mia seja a primeira, mas não tem como eles deixarem o capitão começar a batalha. O loiro quer ir primeiro, pois aponta que Kyotaro tem lançado olhares de ódio para ele o tempo todo. Todos concordam, então eles seguem para o palco. Sakura lembra Kyotaro que eles ainda têm uma conta a acertar. No entanto, se ele perder para uns perdedores patéticos como esses caras, então Sakura não vai querer lutar com ele nunca mais. Kyotaro, como sempre, não diz nada, e apenas segue para o palco. O nome do loiro é Arima, então Nirei o encontra em seu livrinho. Arima é conhecido por ser um peso pesado, pois quebrou várias costelas com apenas um soco. Sou diz para ele não se preocupar, já que Kyotaro é praticamente a mesma coisa. Uma Mia os choca, no entanto, quando diz que eles nem estão na mesma liga. No palco, Arima fica irritado com o olhar de Kyotaro. Ele usa um truque sujo para distrair Kyotaro, fingindo que algo ruim aconteceu com o Mamiya. Arima usa a vantagem para acertar um soco, e ele chama Kyotaro de idiota por desviar o olhar durante uma luta. Sakura percebe que não há nada com que se preocupar, no entanto. Kyotaro está apenas acumulando sua raiva, e ele destrói Arima completamente. Ele chama Arima de idiota e o lembra de ser mais respeitoso ao dizer o nome de uma Mia. Arima está completamente inconsciente, mas Sakura está apenas decepcionado com o quão fraco ele era. Os caras da Cabeça de Leão não conseguem acreditar que ele foi nocauteado tão facilmente, e eles se perguntam quem é esse calouro de Furin. Nirei aponta que Kyotaro precisou de apenas um soco, e os caras da Cabeça de Leão ficam preocupados. Choji, por outro lado, está apenas divertido com o quão durão Kyotaro é. Os caras de Furin olham para eles e veem o quão focado Togami está. Choji agora quer lutar contra Kyotaro, então Togami tem que dizer pra ele esperar a vez dele. Nirei fica chocado com a reação deles. Não só eles não se importam com o cara que perdeu, como estão elogiando o oponente. Uma Mia aponta que Kyotaro sempre foi muito durão, então não é surpresa que ele não tenha sido afetado por um soco no rosto. Nirei ainda estava chocado com isso, mas Sakura não, porque ele já lutou contra Kyotaro. Os outros ficam felizes em ver que isso significa que Sakura finalmente aceita a força de Kyotaro, mas Sakura está muito envergonhado para admitir. Enquanto eles discutem, uma Mia olha para os líderes da Cabeça de Leão. Choji se pergunta como Togami venceria Kyotaro se tivesse que lutar com ele. Uma Mia observa de perto, pois Togami está tão focado que nem responde a Choji. A seriedade dele deixa Choji animado para mais lutas, então ele instrui alguns de seus caras a limparem o palco. Os caras se cansam de arrastar Arima, então eles simplesmente decidem jogá-lo do palco no chão. Eles zombam de Arima por ser tão fraco e chutam seu corpo inconsciente, o que faz Nirei apontar o quão horríveis eles são. Nirei então fica horrorizado quando Sakura diz aos dois caras para nem falarem perto dele. Ele nunca mais quer ouvi-los falar sobre como são devotos do poder, e o envergonha só de ouvir uns molengas como eles falarem. Sou se junta e aponta que moleques como ele simplesmente não vão entender até serem derrotados.
Os caras ficam furiosos e se perguntam se eles estão procurando briga. A raiva deles vira terror, no entanto, quando Choji, muito sério, diz para eles recuarem, já que não são os oponentes deles. Sakura quer lutar em seguida, mas Sou declara que é a vez dele lutar contra o garoto quieto. Sou aponta que seu oponente parece bem estressado, então eles deveriam se exercitar um pouco. O nome do garoto é Kanuma, e todos os caras da cabeça de leão o aplaudem. Enquanto Sou se prepara para lutar, ele explica que achava Sakura estúpido por querer o primeiro lugar. Sakura fica furioso, mas Sou explica que estava errado. Ele achava que as palavras de Sakura eram vazias e sem sentido, mas agora sabe que ele realmente tem coragem. Sou acha isso bem legal, e ele fará o seu melhor para conseguir acompanhar Sakura. Sakura nunca sabe o que dizer nessas situações, então ele apenas manda Sou se apressar e subir no palco. Nirei procura informações sobre Kanuma em seu livro, mas Sakura está mais interessado em saber sobre Sou. Nirei explica que Sou era famoso por ser forte no ensino fundamental. Sakura percebe isso só de olhar para ele, mas infelizmente Nirei não tem mais informações. Hiragi explica que também já ouviu falar bastante de Sou, mas ele também não tem detalhes sobre ele. O mesmo vale para o Mamiya, mas ele percebeu desde o momento em que se conheceram que Sou era um cavalheiro gentil. No palco acontece que Kanuma está furioso depois de ver Arima ser nocauteado. Sou aponta que isso é diferente dos caras da cabeça de leão, já que eles tratam seus próprios membros tão mal. Kanuma revela que conhece Arima a vida inteira, e eles sempre se apoiaram. Sou aponta que ele só reclama quando é vítima, e esse é o comportamento de uma criança impaciente. Sou o provoca falando com ele como se fosse um menininho, e Sakura pensa em como o olhar no rosto de Sou não é o de um cavalheiro. A provocação de Sou faz Kanuma atacar, mas todos ficam chocados quando Sou desvia com facilidade. Todos então observam enquanto Sou continua a provocá-lo, recomendando que ambos tentem agir como adultos agora. Kanuma fica horrorizado, pois não consegue entender como Sou foi parar atrás dele tão rápido. Ele decide atacar mais rápido, mas isso só o faz ser jogado no chão. Novas tentativas de acertar um ataque falham, e Kanuma fica ainda mais frustrado quando Sou continua a insultá-lo. Sou continua apenas brincando com esse cara, e Nirei fica impressionado, já que ele está fazendo parecer que seu oponente está tropeçando sozinho. A plateia fica irritada com Kanuma, e diz para ele parar de se deixar ser feito de bobo. Kanuma pensa em como eles não têm a menor ideia do que é ter tudo o que você tenta tão facilmente rebatido, e ele queria que eles tivessem que tentar lutar contra Sou. Mamiya percebe que Sou não é um cavalheiro comum, e Sakura aponta que ele nem tem um pingo de bondade. Ele é, na verdade, bem impiedoso, pois está atormentando um oponente inferior e fazendo-o de bobo. Kanuma está sendo destruído enquanto Sou deixa claro o quão grande é a diferença em suas habilidades. Isso faria Sakura querer se acabar se ele fosse Kanuma, mas claro, ele nunca terminaria daquele jeito. Hiragi se surpreende ao ver que Sou queria provar um ponto nesta luta e o Mamiya assume que é porque ele foi afetado por outra pessoa. Nirei percebe isso também e pensa em como Sou queria acompanhar Sakura. Ver Sou lutar chamou a atenção de Sakura, então ele se pergunta como pode fazer Sou lutar a sério com ele. A luta continua, mas fica ainda mais aparente que Sou está brincando com Kanuma. Sou mal precisa se mover para desviar de todos os ataques, e ele derruba Kanuma mais uma vez. A multidão se virou contra Kanuma, e ele fica horrorizado ao ver que Shuji adormeceu assistindo a sua luta. O que é ainda pior é que Togami claramente não está impressionado, e ele se lembra do que aconteceu com o fracote debaixo da ponte. Kanuma começa a entrar em pânico, e seu coração dispara. Sou vê isso melhor do que ninguém e explica que Kanuma está finalmente descobrindo a resposta para o que é preciso para ser um adulto. Kanuma perde completamente a cabeça, então ele parte para um ataque, mas Sou o para no meio do caminho. Kanuma então fica chocado quando Sou revela que já sabe o que está acontecendo na cabeça dele. Ele assume que Kanuma está se imaginando virando a pessoa que ele costumava ridicularizar. Isso é bom para ele, no entanto, já que a resposta para o que ele precisa para se tornar um adulto é a imaginação. Kanuma está completamente apavorado, mas Sou calmamente aponta que ele pode agora passar para o próximo passo. Sou continua impiedosamente com sua lição, enquanto explica que Kanuma precisa de mais uma coisa para fazer sua imaginação virar realidade. Sou prepara um ataque, então Kanuma implora para ele parar. Nisso, Togami pede para o Tapa-Olho Kun parar a luta. Kanuma não consegue entender o porquê, então Togami apenas diz a Kanuma que ele já os humilhou o suficiente. Togami se corrige, no entanto, pois Kanuma não pode mais humilhá-los porque ele não faz mais parte da cabeça de leão. Este é o pior pesadelo de Kanuma, e sua imaginação acabou de virar realidade. A lição final de Sou é que se tornar um adulto significa ser capaz de ter empatia. Para isso, uma pessoa precisa de imaginação e experiência. Sou fica feliz por Kanuma, no entanto, já que pelo menos ele conseguiu aprender algo.
A plateia fica em total silêncio, pois não conseguem acreditar que Kanuma foi completamente feito de bobo. Nenhum dos caras da cabeça de leão sabe quem é Sou, então eles percebem que ele deve ser um calouro. Isso é extremamente preocupante e os faz perceber que Furin é uma encrenca das grandes. Sou é bem humilde sobre sua vitória, mas Nirei quer saber se ele usou Kung Fu. Ele fica chocado ao saber que Sou nem sabe qual é a sua técnica de luta, já que seu mestre simplesmente a inventou. Nirei anota tudo diligentemente, e Sou se desculpa por seu comportamento contra Kanuma. Sou diz que Sakura o motivou, mas Sakura não se importa e só quer ter certeza de que Sou vai com tudo quando eles lutarem. Nirei não consegue acreditar como Sakura quer lutar com todo mundo, e Sou diz que não gostaria de lutar com Sakura, já que ele parece um estorvo. Os dois discutem, mas Umamiya fica feliz em ver que todos estão tão animados. Sou continua a provocar Sakura, mas Umamiya percebe que eles formarão uma ótima equipe. Nisso, eles veem Kanuma arrastando o corpo de Arima. Kanuma ainda está traumatizado com o que acabou de acontecer, e ele diz a Arima que tudo acabou. Claro, Choji agora quer lutar contra o Tapa-Olho-kun, e Sakura declara que finalmente é a vez dele. Infelizmente para ele, só aponta para Hirai, e Hirai se desculpa com Sakura, pois eles devem ir primeiro. Sakura fica furioso e aponta que os outros dois calouros acabaram de lutar, então não faz sentido guardá-lo para depois. Haragi explica que o oponente de Sakura é Togami, mas ele não parece muito a fim de entrar na briga ainda. Togami é o braço direito deles, então Hirai aponta que faria mais sentido se ele lutasse com ele, né? Sakura fica irritado, achando que Hirai não confia na vitória dele, mas se choca quando Hirai diz que confia nele. Sakura não sabe como lidar com isso e só declara que não precisa da confiança de Hirai. Vai vencer de qualquer jeito. Hirai não fala muito de si, mas ele e Sakura parecem se conhecer. Choji torce por Sakura, mas Togami está surpreso que Sakura insistiu numa luta 1 contra 1 com alguém. Não é do feitio dele, então Togami se pergunta se algo rolou entre ele e Haragi. Togami nunca consegue adivinhar o que Saku pensa, mas Choji está mais animado do que tudo. Não é todo dia que se vê um dos 4 reis de Bofuran contra o Saku, né? Hiragi tenta alcançar Saku, mas ele não diz uma palavra sequer. Hiragi então se desculpa, afirmando que vai vencer a luta. Choji exige que parem de papo e lutem logo, e é exatamente o que eles fazem. Saku mostra sua velocidade insana, surpreendendo a todos, e declara que está cansado de Haragi o subestimar. O velho eu dele já era, e ele planeja forçar Haragi a aprender isso. Os dois continuam a lutar, e Haragi mal consegue evitar um chute devastador. Choji torce por Saku, e Nirei está apavorado, já que Sokka está conseguindo colocar muita pressão em Hiragi. Togami está impressionado com o desempenho de Sokka, mas Choji diz que era de se esperar, já que Sokka era um dos 5 melhores deles. Togami explica que Sokka participou de mais brigas que qualquer um, e entrou para a cabeça de leão aparentemente por desespero. Choji está mais surpreso com o quanto Saku falou. Ele geralmente só diz sim ou não, e mais uma palavra se tiverem sorte. Falar mais agora significa que ele deve estar muito bravo com Hiragi. Saku então desvia de vários ataques de Hirai, apontando todas as suas fraquezas. Saku está decepcionado que Hirai não melhorou nada, e Hirai aponta que Saku ficou bem mais falante. Hirai diz que ele era tão quieto que não precisava ensiná-lo a não falar durante uma luta, ou ele morderia a língua. Só de mencionar o passado deles deixa Saku furioso, então ele parte para outro ataque. Hiragi está chocado que Saku ficou mais rápido e é jogado para trás. Saku está decepcionado ao ver que Hiragi não só não melhorou, como ficou mais fraco, e é porque ele anda com um grupo de molengas amiguinhos. Sakura fica furioso, mas não com Soko. Soko está surpreso ao vê-lo falando com Hiragi. Sakura aponta que eles estão sendo zombados por causa dele, e a única parte fraca de Hiragi deveria ser o estômago. Nirei tem que segurá-lo para não atacar Hiragi, e aponta que Sakura está começando a se importar mais com os amigos. Sakura, envergonhado, diz que está só com raiva, então Umamiya acalma todo mundo. Umamiya diz a Sakura que Hiragi é um dos 4 reis deles, e o líder da equipe nomeada em homenagem a Timoten. Ele explica com confiança que Timoten tem outro nome, mas Soko não tem a menor ideia do que ele está tentando dizer. Nisso, todos ficam chocados quando Hiragi se levanta e declara que não levava um chute assim há um tempo. Soko então mal consegue desviar de seu soco incrivelmente poderoso, e Hiragi reconhece que Soko é um cara totalmente diferente agora. Umemiya então revela que Timonen também é conhecido como Bishamonten, o deus da guerra que controla o campo de batalha. Hiragi está chateado por ser repreendido por um calouro e precisa tomar um remédio.
Mas nem tudo é ruim, a luta está começando a ficar divertida. Um olhar para o passado mostra alguns valentões chateados com Soco por ser tão arrogante. Saku nega, mas os valentões o espancam mesmo assim. Sorte a dele, um jovem Hirage apareceu para perguntar o que estavam fazendo. De volta ao presente, os dois lutam de forma mais equilibrada agora. Os caras da cabeça de leão observam maravilhados, pois não é todo dia que se vê um contra um assim. Tanto os veteranos quanto os calouros estão impressionados, pois não tinham ideia de que Hirage era tão forte. Sakura queria que ele tivesse mostrado sua força desde o início, mas Soco acha que ele foi inspirado pelas palavras de Sakura. Choji está muito surpreso com essa habilidade de luta de Sakura, mas Togami percebe que Hirage está em vantagem. Isso fica ainda mais evidente à medida que a luta avança, mas Sakura se recusa a acreditar que o Hirage atual é mais forte que ele. Isso não faz sentido para ele, já que Hirage leva uma vida tranquila e anda com sua turma amigável. Voltando ao passado, mostra que Hirage espancou todos os valentões. Sokka não conseguia entender por que Hirage o ajudou, então Hirage só explicou que bullying é errado. Ele disse a Saku que os valentões continuarão pegando no pé dele se ele ficar quieto, então ele precisa começar a revidar, pelo menos um pouco. Saku estava completamente sem esperança, então implorou para Hirage ensiná-lo a lutar. Enquanto Hirage o ajudava, Soco começou a admirar sua força. Hirage nunca criou um grupo próprio, mas as pessoas naturalmente gravitavam em torno dele. Soco o admirava, então ficou animado por Hirage quando ele se formou e estava prestes a entrar na Fearing High. Sokka tinha certeza de que Hirage conseguiria o primeiro lugar e jurou ajudá-lo a chegar lá de qualquer maneira. No entanto, Sokka ficou horrorizado quando Hirage lhe disse que seria melhor se Sokka não o seguisse mais. Hirage explicou que decidiu apoiar um cara chamado Umamiya, então ele não conseguiria o primeiro lugar sozinho. As coisas não vão acabar como Saku pensa, então ele diz a Saku para encontrar um novo objetivo para si. Saku estava devastado e ele extravasou sua raiva lutando. Foi quando ele foi encontrado por Togami e Choji que ficaram impressionados com sua força. Saku só queria saber se eles tinham membros fortes, então eles garantiram que sim. Togami explicou que a filosofia da cabeça de leão é devoção ao poder. Os fortes são reconhecidos e quanto mais forte você for, mais alto você irá. Saku não se importou com o discursinho dele e declarou que tudo o que ele se importava era poder lutar contra caras fortes. Ele estava determinado a ficar mais forte para poder derrotar Hirage e fazê-lo se arrepender da decisão. De volta ao presente, Saku se recusa a perder, ao contrário de Hirage, ele não fez amizade com ninguém, e em vez disso se dedicou a ficar mais forte. Saku parte para um ataque, mas Hirage consegue prever seus movimentos. Isso só deixa Saku mais furioso, pois ele aponta que Hirage decidiu se submeter a outra pessoa. Ele declara que nunca pode perder para alguém assim, mas Hirage para seu soco. Hirage se desculpa por não atender às expectativas de Saku e acerta um soco poderoso. Saku fica emocionado e pensa em como não atender às expectativas dele nunca foi o problema. Ele nem acha que Hirage precisa se desculpar por algo. Soko sabia que Hirage só estava cuidando dele, mas o que doeu foi quando Hirage disse para Soko parar de segui-lo. Soko, na verdade, não se importava se Hirage queria apoiar outra pessoa, ele só queria que Hirage dissesse para ele continuar o seguindo. O último soco de Haragi agora acaba sendo o que encerra a batalha, pois Saku desmaia. Outro olhar para o passado mostra quando Saku prometeu seguir Haragi para sempre antes de pararem de ser amigos. Ele já tinha se decidido, pois tinha certeza de que Haragi conseguiria o primeiro lugar. Ele prometeu seguir Hirage enquanto ele estivesse no topo e mesmo depois. De volta ao presente, todos os caras da cabeça de leão estão chocados ao ver que Saku perdeu, e estão em choque com um dos 4 reis de Bofurin. Quanto aos caras de Bofurin, todos estão muito orgulhosos do seu garoto. Choji quer lutar com Haragi agora também, mas Togami apenas diz para alguém tirar Saku do palco. Os caras da cabeça de leão hesitam, então Haragi faz isso sozinho. Togami diz que ele não precisava tratar Saku com tanta delicadeza, mas Haragi o impede de pegar Saku. Hirage afirma que ele deveria esperar até depois do seu 1 contra 1 para lidar com Saku, e sua raiva pode ser vista enquanto ele agarra Togami com força. Hirage aponta que ele deveria esperar, já que não sabemos o que vai acontecer. Togami está confuso com isso, então Hirage explica que lidar com as coisas do jeito que eles fazem não os tornará mais fortes. Hirage calmamente diz que está apenas falando sozinho, mas Togami aponta que ele está falando muito para uma pessoa que não está falando com ninguém. Tanto os veteranos quanto os calouros elogiam Hirage por um trabalho bem feito, e o Mami diz que ficou realmente impressionado com seu chute giratório. Hirage tem certeza de que o Mami vai querer saber sobre o passado dele, mas ele fica chocado quando o Emima diz que só quer ouvir sobre isso quando Hirage estiver pronto para contar. Essa será a história que ele quer ouvir? Então Hirage fica aliviado por ele ter dito isso. Então vemos Togami se desligar enquanto ele olha para o passado dele.
Choji o traz de volta à realidade e o lembra que é a vez dele. Togami diz a Sakura para se preparar e todos aplaudem enquanto Sakura declara que já está. Os aplausos ficam violentos e Soko aponta que eles estão torcendo muito mais forte do que antes. Todos desejam sorte a Sakura à sua maneira, e uma Mia diz para eles terem uma boa e longa conversa. Sakura lembra que uma luta é como uma conversa, mas ele nem tem certeza do que isso significa. Nada disso importa, porém, já que Sakura lembra a si mesmo que disse ao garoto para deixar tudo com ele. Sakura gostaria de se apressar e acabar logo com a luta, mas Togami prefere levar o tempo dele e aproveitar. Os dois lutadores então se preparam, e a multidão enlouquece de antecipação. Sakura tenta começar com um soco, mas Togami o derruba instantaneamente. Togami quase acerta um soco aterrorizante, mas Sakura consegue escapar. A multidão aplaude ainda mais, e Sakura precisa se recompor do choque do que acabou de acontecer. Hiragi pensa em como Sakura mostrou o quão bom lutador ele é nos últimos dias. No entanto, Togami é a pessoa que mantém todos os caras loucos da cabeça de leão sob controle. Ele só consegue fazer isso porque ele é realmente forte. Sakura aponta que Togami está indo bem rápido para um cara que quer levar o tempo dele, mas Togami nem considera isso um ritmo rápido. Togami decide que vai manter essa velocidade até Sakura conseguir acompanhar, e Sakura está mais do que disposto a entrar na brincadeira. Os dois continuam a lutar, e todos se maravilham com a velocidade incrível de Togami. Nirei se pergunta se tudo o que Sakura consegue fazer é desviar, e o Mami explica que Togami e Choji sempre se destacaram entre os caras da cabeça de leão. Isso significa que Togami está em outro nível comparado aos outros caras, e ele tem certeza de que Sakura pode sentir isso melhor do que qualquer um agora. Nisso, Nirei comemora enquanto Sakura consegue acertar um ataque, e Togami está impressionado que ele já está alcançando. Sakura ainda não é rápido o suficiente, pois Togami o derruba e quase esmaga seu crânio. Togami lembra como Sakura o chamou de sem graça no túnel, e explica que isso o irritou muito. Nisso, Sakura consegue dar uma rasteira em Togami, mas Togami o faz pagar esmagando seu rosto no chão. A multidão explode em aplausos, mas Nirei está horrorizado. Togami está bem decepcionado ao ver Sakura nocauteado tão cedo, então diz a ele que ele é muito mais sem graça do que ele. Sakura age com arrogância, mas Togami explica que só pessoas com poder podem agir assim. Togami assume que Sakura age como durão porque está num grupo forte, mas quando está sozinho, ele não tem voz. Sakura fica furioso depois de ouvir isso, então ele tenta golpear Togami. Togami aponta que ele ainda está falando, mas Sakura se liberta e continua atacando. Sakura concorda que a liberdade é dada apenas àqueles com poder. Sem poder, uma pessoa não consegue se impor com quem ela realmente é. Enquanto Sakura faz sua declaração, todos ficam chocados ao ver que ele acerta um chute. Togami parece pensar em Sakura como uma das pessoas que Sakura mais odeia, então Sakura decide que não pode perder para ele de jeito nenhum. Sakura assume a liderança na luta agora, e a multidão fica em silêncio depois de ver a mudança repentina de Sakura. Nirei sempre soube que Sakura era forte, mas nem ele esperava por isso. Sakura está furioso e lembra a Togami que perder para ele significaria que Togami estava errado sobre tudo. A devoção à força da cabeça de leão não significaria nada. A saraivada de ataques de Sakura termina com um chute incrivelmente poderoso no rosto de Togami, atordoando a todos. Togami o lembra para não ficar arrogante, e ele acerta um chute devastador que manda Sakura pelos ares. Togami explica que a devoção deles ao poder é muito séria. Todos aplaudem enquanto ele declara que todos os caras da cabeça de leão sempre se esforçam para melhorar. Togami pisa na cabeça de Sakura e declara que os caras da cabeça de leão são muito mais poderosos do que os aspirantes a super-heróis como os caras de Bofurin. Todos aplaudem, certos de que Sakura não vai conseguir se levantar, mas Soko sabe que a luta não acabou. Sakura ainda está consciente de alguma forma, e ele declara que o que os caras da cabeça de leão estão fazendo não é devoção ao poder. Ele declara que eles deveriam mudar o nome para Clube dos Valentões. Isso combina mais com eles, porque eles gostam de bater em caras que já estão no chão. Eles até perseguem crianças do ensino fundamental para espancá-las. Sakura se recusa a perder para caras como eles, mas Togami já ouviu o suficiente, e ele pisa na cabeça dele de novo. Nirei não consegue assistir, mas ele fica chocado quando a multidão fica em silêncio depois de ver que Togami não pisou na cabeça de Sakura desta vez. Togami não tem a menor ideia do que Sakura está falando, então ele se desculpa da luta deles por um momento. Ele achou que Frieren estava no território deles sem motivo, então exige que Kanuma e Arima digam o que aconteceu. Eles admitem que estavam incomodando o garoto do ensino fundamental, e tentam culpar outra pessoa, mas Togami já ouviu o suficiente. Ele os espanca implacavelmente, e todos apenas observam em choque. Togami remove as jaquetas da cabeça de leão de seus corpos sem vida, e Choji apenas diz para eles se apressarem e voltarem para a luta dele. Togami se desculpa por fazer Sakura esperar, e declara que é hora de continuar.
Um olhar para o passado nos leva a um festival. Um Togami mais jovem está cercado por um monte de caras da cabeça de leão, mas ele os derrota. Ele se prepara para lutar contra ainda mais deles, mas Choji aparece, impressionado por ele ter conseguido derrotar todos sozinho. Choji percebe que ele é realmente forte, então ele pede para Togami se juntar a eles. Togami fica realmente confuso, então Choji explica que ele mesmo acabou de entrar, mas garantiu que Togami gostaria de fazer parte da cabeça de leão. Togami hesitou, mas Choji insistiu. O tempo então passou e eles se tornariam muito próximos. Um dia, Choji perguntaria a Togami se ele sabe o que significa uma devoção ao poder. É um juramento que você faz para se impor com quem você é, inflexível a qualquer outra pessoa, e poder é algo que você usa para ser livre. Boatos começaram a se espalhar sobre o quão forte era a dupla de Togami e Choji. Os dois até entravam sozinhos nos territórios de outros grupos e saíam vitoriosos. Eles voltaram de uma dessas lutas um dia, e os outros membros não conseguiam acreditar que eles fizeram toda aquela luta só para se vingar de um dos membros deles. Choji não achou que fosse grande coisa, pois ele estava apenas tentando se tornar o cara mais livre de todos. Ninguém tinha a menor ideia do que ele estava dizendo, então Togami explicou que eles foram ensinados que o poder é um meio para ser livre. Isso significa que o cara mais forte também é o mais livre. Choji estava fazendo uma corrida com Togami para ver quem conseguiria se tornar o mais livre, então ele incentivou os outros a se juntarem a eles. Togami agora pensa em como Choji era forte e parecia se divertir mais do que qualquer um. Choji era como o sol que encarnava o conceito da devoção deles. Togami na verdade não tinha a intenção de elevar Choji. Ele era ruim em socializar com as pessoas, mas quando estava com Choji, ele conseguia entrar no círculo social. Era divertido, e ele se sentia livre. Togami pensou que a equipe seria ainda melhor se Choji se tornasse o líder, mas ele percebe agora que estava errado. Um dia depois que Choji se tornou o líder da cabeça de leão, ele pensou em como o líder é o mais forte e o mais livre. Togami concordou com esse pensamento, mas Choji parecia perturbado, pois havia percebido que não é divertido de jeito nenhum. Choji decidiu que, para consertar isso, todos na cabeça de leão teriam que ser tão fortes quanto ele. Togami ficou feliz em ouvir isso, e ele assumiu que Choji queria treinar a todos. Nisso, alguns caras do grupo deles chegaram com um de seus membros, que foi espancado pelos garotos do Zinco. Togami estava preparado para se vingar com Choji, mas ele ficou horrorizado quando Choji simplesmente atacou o membro deles que já estava espancado. Choji ficou decepcionado que o cara simplesmente voltou depois de ser derrotado e explicou que ele não ficaria mais forte daquele jeito. Isso significava que ele nunca poderia ser livre e isso não seria divertido. Foi quando Choji declarou que caras fracos não são desejados na cabeça de leão. Choji procurou um acordo de Togami, mas Togami ainda estava em choque. Ele tinha certeza de que isso não tornaria ninguém mais forte, mas Choji o lembrou que ele era o líder. Ele era o mais forte e o mais livre, então ele toma as decisões. Choji então disse a Togami que se ele não entendesse, então ele deveria simplesmente sair. Togami ficou horrorizado com o que estava ouvindo, mas ele concordou em fazer o que Choji disse. Ele concordou em contar a todos sobre as visões de Choji e até concordou em aplicar a punição a todos que se opusessem a eles. No entanto, o único pedido de Togami foi para Choji simplesmente continuar sorrindo perto de todos. Foi neste dia que Togami decidiu que ele se cobriria de lama porque Choji é o sol, e o sol deve ser amado por todos, mesmo que isso signifique cegar a todos com poder para se tornar livre. Togami jura manter essa versão da cabeça de leão funcionando até o dia em que o sol se mostre novamente. De volta ao presente, os caras continuam a lutar, mas todos ficam assustados quando Sakura parece ter assumido uma liderança dominante. Sakura fica irritado e se recusa a acreditar que Togami está falando sério. Ele aponta que Togami nem parece querer acertar um soco ou desviar de seus chutes. Sakura se pergunta o que ele está tentando fazer, e Togami só consegue se perguntar a mesma coisa. Sakura desvia de alguns ataques de Togami, mas ele percebe que algo está errado, e há confusão nos punhos de Togami. Sakura pensou que eles escolheram essa luta porque sabiam de tudo, mas Togami claramente não sabia. Sakura quer respostas, então ele perguntou a Togami por que ele socou aqueles caras. Ele pensou que qualquer um com poder poderia fazer o que quisesse na cabeça de leão, mas ele fica chocado quando Togami explica que este não é um lugar para canalhas. Togami estava tentando livrar o grupo deles de todos os canalhas quando eles encontraram Bofurin na ponte. Lutar contra Bofurin era a obsessão de Choji, e Togami pensou que isso desencadearia algum tipo de mudança. No entanto, essa luta apenas levou todos eles a serem destruídos. Não há como voltar atrás para Togami, porém, porque naquele dia chuvoso, ele escolheu se comprometer com esse caminho errado. Sakura mais uma vez questiona o que ele está tentando fazer, mas ele fica chocado quando Togami simplesmente diz que quer ir para as montanhas.
Sakura não se importa com nada disso e apenas aponta que Togami é um dos canalhas que ele quer se livrar. Ele faz as coisas que os canalhas fazem, e Sakura acha ele bem sem graça por isso. Sakura quer fazê-lo perceber isso sozinho, então ele fará isso vencendo a luta. Quando isso acontecer, Sakura tem certeza de que Togami vai parar de ser sem graça e se tornará um cara incrível contra quem ele vai querer lutar. Togami acha egoísta, mas Sakura nem liga. Para ele, é assim que se impõe a vontade numa briga. Enquanto ataca, ele declara que não importa a força do oponente, nem se ele salvou sua vida, ele nunca desvia o olhar, nem distorce quem ele é. Isso acende a memória de Togami de novo, de como ele ficou chocado quando Choji disse que ele podia sair da Lion's Head se não gostasse da visão dele. Togami decidiu que faria todo o trabalho sujo para Choji continuar sorrindo com todo mundo. O ataque de Sakura acerta e as palavras dele também. Togami ri, elogiando Sakura por ser bom em irritar as pessoas. Togami soca Sakura, que fica feliz ao perceber que Togami finalmente está levando a sério. Sakura o apelida de Bagunça, mas Togami tira as sandálias pronto para a briga de verdade e exige ser chamado pelo nome. Togami está pronto, então chama Sakura pelo nome e diz que é hora de lutar. Os dois lutadores se entregam de vez, trocando vários golpes, e a multidão silencia, assistindo à pancadaria. Nenhum se segura, mas a galera se apavora ao notar que Sakura e Togami estão rindo, mesmo numa luta tão violenta. A luta é brutal, eles se destroem com uma saraivada de ataques, mas os dois estão claramente se divertindo. Só assiste pasmo sem ideia de que Sakura era um lutador tão bom. Nirei não entende bem o porquê, mas se emociona. A luta deles tocou seu coração. Até Haragi e Umamiya estão impressionados com Sakura. Choji, por outro lado, assiste a luta em completo silêncio. Sakura continua na batalha, mas algo o confunde. Ele deveria estar lutando contra um cara que faz coisas bem sem graça, então não entende por que lutar com Togami parece tão confortável. Sakura também está surpreso, nunca foi chamado pelo nome numa luta. Togami também pensa, notando que Sakura está se divertindo de um jeito irritante durante a briga. Mas não é só isso. Ele percebe que os movimentos de Sakura melhoram a cada instante. Togami nem consegue esconder a própria diversão. Manda Sakura vir com tudo, e os dois avançam um contra o outro. A luta atinge o ápice. Os dois se chutam na cara ao mesmo tempo e caem no chão. Nirei fica horrorizado, mas os lutadores só riem. Togami nunca soube que lutas podiam ser tão divertidas e Sakura sente o mesmo. Eles já lutaram o suficiente, então decidem acabar. Os dois avançam de novo e preparam um soco mais potente. Nisso, Togami pensa em como Sakura disse que nunca distorceria quem ele é por ninguém. Isso faz Togami perceber que deveria ter reagido ao que Choji disse naquele dia, mas não o fez e desviou o olhar. Togami não conseguiu impor quem ele era, mas vê o potencial em Sakura. Ele tem certeza que Sakura ficará ainda mais forte, porque não tem medo de impor sua vontade, não importa quem seja o oponente. Togami só espera que Sakura nunca mude. Togami decide não dar o soco e, em sua mente, agradece a Sakura por ajudá-lo a finalmente entender. O soco de Sakura é o que acerta, então Togami declara que não consegue mais se mover e desiste. A plateia fica chocada, nunca ouviu essas palavras de Togami, o cara que avança rindo até em situações perigosas. Até os caras da Bofurin ficam sem palavras. Sakura, porém, está furioso e não entende por que Togami simplesmente desiste. Ele não está feliz com o fim da luta. Exige saber por que Togami decidiu perder de propósito. Sakura é interrompido pelo empolgado Shoji, que um dia gostaria de lutar com ele. Mas agora, Choji está pronto para lutar com Umamiya. Togami pede para Choji cancelar a luta toda, pois percebeu que estava errado. Choji está empolgado demais para ouvir, então Togami insiste ainda mais. No entanto, todos ficam chocados quando Choji ataca Togami e manda ele calar a boca. Choji declara que Togami acabou de perder, então tem que ficar quieto. Isso faz Sakura perder a cabeça de vez. Ele parte para cima de Choji, mas Umemiya surge do nada para impedi-lo. Umemiya explica que é hora de trocar de lugar, mas Sakura está tão bravo que não consegue recuar. Umemiya aponta que Sakura parece ter tido uma ótima conversa, e ele defendendo Togami é a prova. Togami fica chocado quando Umemiya pergunta se ele pode deixar o resto com ele.
Togami permite, então sai do palco e Sakura também. Sakura, com sua raiva típica, diz a Mamiya que vai bater nele se perder para Choji. Enquanto sai, ele não entende por que Togami, sendo atacado, o deixa tão furioso. Ele pensa em como o Mamiya ficou feliz por ele ter tido uma conversa de verdade, mas ainda não entende, pois não ouviu palavras dos seus punhos. Nirei segura Sakura quando ele quase cai, e os outros o recebem de volta. Hiragi sabe que Sakura não gostou do fim da luta, mas explica que foi o jeito de Togami acertar as coisas. Além disso, Hiragi elogia Sakura por ter se saído muito bem, mas Sakura ainda não sabe receber um elogio. Choji está empolgado por finalmente poder lutar com o Mamiya, mas o Mamiya quer perguntar algo primeiro. Ele quer saber se Choji sentiu algo depois de ver Togami e Sakura lutarem. Choji não faz ideia do que ele está falando, então o Mamiya diz que é uma pena. Choji também não sabe por que é uma pena, mas nem liga, só sabe que é muito injusto o tanto de gente forte que a Bofurin tem, e não é nada como a Lion's Head. Choji percebe que todos no seu grupo são tão fracos e conclui que é por isso que ele não consegue ser livre. A plateia fica chocada ao ouvir Choji falar assim, e não consegue acreditar que é isso que ele realmente pensa deles. Choji deixa claro que só se importa com o poder, ele se conforta em saber que, se vencer, a Furen será dele. Choji acha que o Mamiya parece sempre se divertir tanto porque é mais forte e livre que qualquer um na Furen. Se ele provar que é mais forte que o Mamiya, Choji tem certeza que desta vez será livre e começará a se divertir mais que qualquer um. Ele se alegra por finalmente poder dar um fim aos seus dias chatos. Choji agora se vira para o Mamiya e exige que ele entregue a Furen. Ele começa seu ataque pulando em uma Mamiya e desferindo vários socos. O Mamiya consegue se livrar dele, mas Choji continua avançando. Os dois caras da Furen ficam chocados, nunca viram movimentos tão imprudentes numa luta e acham que Choji é um monstro nato. Hiragi, porém, acha que faz sentido, pois Choji é o líder mais jovem na história da Lion's Head. Sakura ainda treme de raiva, mas percebe que as coisas não teriam acabado bem se o Mamiya não tivesse parado seu soco. Mas não é só isso que o incomoda, Sakura sabe que só venceu Togami porque ele se conteve no final. Sakura não é de se abater, fica mais determinado do que nunca a ficar muito mais forte. Choji continuou usando seu estilo de luta aparentemente imprudente para manter o Mamiya alerta, mas para um instante quando o Mamiya tem algo a dizer. O Mamiya explica que as coisas continuarão difíceis para Choji se ele continuar com se eu tivesse, se eu pudesse, se eu devesse. Choji já está farto de o Mamiya falando, pois não faz sentido, então ele parte para outro ataque. O Mamiya mostra o quão aterrorizante ele pode ser com um soco que Choji precisa recuar. O Mamiya fica desapontado que Choji não entende o que ele tenta dizer, e Choji fica chocado quando seu nariz começa a sangrar, mesmo que o soco de Mamiya nunca tenha acertado. O Mamiya declara que contra alguém que não entende o que ele fala, ele tem 100% de certeza que não vai perder. A luta intensa continua, e os dois garotos não conseguem acreditar o quão louco Choji é. O Mamiya está lutando de forma bem equilibrada, mas Choji consegue ir por trás e chutar o Mamiya. Choji fica chocado quando o Mamiya não é afetado e precisa desviar rápido, pois o Mamiya quase o destrói. Choji está confuso, pois tem certeza que está acertando os ataques, então o Mamiya explica que Choji não tem peso nos punhos. Todos ficam confusos, então o Mamiya explica que é porque Choji não está lutando por nada. Choji não se importa e decide que só precisa continuar atacando até o Mamiya cair. Choji começa seu ataque de novo e finalmente consegue acertar um gancho. O Mamiya, mais uma vez, não é afetado e afirma que os ataques de Choji simplesmente não funcionarão nele, enquanto joga Choji no chão. Choji mal consegue se levantar, mas declara que será livre, não importa o que. Ele diz ao Mamiya para sair do caminho e começa a atacar de novo. O Mamiya se pergunta o que é essa liberdade de que ele tanto fala, então Choji explica que é quando ele se diverte. O Mamiya pede um exemplo de diversão, então Choji revida e diz que diversão é lutar com alguém forte como ele. O Mamiya aponta que não parece que Choji está se divertindo e conclui que ele não sabe nada sobre si mesmo. É por isso que Choji deve se sentir vazio, então o Mamiya tem pena dele. Ser alvo de pena enfurece Choji, então ele começa a atacar de novo. O Mamiya continua, dizendo que tem pena da Lion's Head por ter um líder como Choji. O Mamiya lembra Choji que ele está no topo agora, então não deveria deixar seu camarada vê-lo assim. O Mamiya então acerta um soco poderoso, chocando a todos, e Nirei fica feliz por ter se juntado a Bofurin.
Ele fica ainda mais feliz por ter o Mamiya como o líder deles. Choji pensa em como todos o veem e percebe que os rostos felizes eram só do passado. Choji fica muito confuso e só diz ao Mamiya para parar, de novo e de novo. Seu pânico termina com um grito alto, e Choji simplesmente decide que não quer nada. Choji então se pergunta há quanto tempo seu mundo ficou tão escuro e cinzento. Ele está vazio há muito tempo, quase como se seu coração tivesse virado um deserto. Choji sente que lhe falta algo, mas não se importa mais. De volta à realidade, Choji perde a cabeça de vez, o que choca Togami. Choji libera uma saraivada de ataques e derruba uma Mia no chão. Ele ataca sem piedade e os espectadores se perguntam por que o Mamiya não revida. Sakura fica furioso ao lembrar o Mamiya de como ele disse que tinha 100% de certeza que não perderia. Nirei teme que o Mamiya vá perder a vida, mas Kyotaro apenas manda eles calarem a boca e assistirem. Choji finalmente para de socar, e o Mamiya surpreendentemente pede desculpas. Ele não queria levá-lo ao limite, mas isso o fez perceber que Choji estava no seu limite. Choji manda ele calar a boca e volta a socar, mas o Mamiya explica que seu comportamento imprudente o manterá no mesmo lugar. Choji perdeu o controle total, e em sua fúria, morde o pescoço de um Mamiya. O Mamiya permanece calmo e diz a Choji que a resposta ainda está em seu coração. Choji recua chocado, e o Mamiya o lembra da briga entre a Lion's Head e a Bofurin. No fim, foi tudo um mal entendido. A batalha acabou, e Choji disse ao Mamiya que foi a maior diversão que ele já teve. O Mamiya diz que os punhos de Choji pareciam muito mais pesados naquela época, e se pergunta o que ele tinha ao redor. Choji diz ao Mamiya para ficar longe quando ele se aproxima, e treme de medo quando o Mamiya estende a mão para ele. Choji fica chocado quando o Mamiya apenas o abraça e diz para ele se lembrar do que Choji viu naquela época. O Mamiya tem certeza de que, seja lá o que for, é o que Choji precisa para si e o que é necessário no topo. Togami assiste maravilhado e agradece silenciosamente ao Mamiya pelo que ele está fazendo. O Mamiya exige que Choji se lembre e usa uma cabeçada para realmente encorajá-lo. Choji vê uma visão do passado e se pergunta por que todos parecem estar se divertindo tanto. Ele sente inveja deles e pede para se juntar. Um flashback mostra Choji acariciando um gato e todos apontam como ele é tranquilo. Eles então explicam que estão indo para uma briga. Lembram Choji que ele almeja o topo, então terá que ficar mais sério. Choji nem consegue lembrar quem eles vão lutar, e todos dão uma boa risada. Choji está muito feliz, se divertindo muito com todos, e espera que isso continue para sempre. Nisso todos desaparecem, e Choji fica sozinho. Ele vê Togami fazendo algo por perto, mas antes que possa chamá-lo, Choji cai pelo chão. Choji percebe que deve ser um sonho e pensa em como faz muito tempo que não tinha um. Ele acorda e vê Togami o encarando e se pergunta por que ele tem um olhar tão triste. A arena inteira ficou em completo silêncio, e Choji percebe que perdeu para o Mamiya. No entanto, Choji sorri e diz a Togami que teve um sonho sobre o passado. Todos estavam sorrindo e se divertindo muito. Isso fez Choji perceber que se todos estão sorrindo e se divertindo, então ele também se diverte. Por causa disso, Choji quer que Togami sorria, e Togami fica chocado. Togami só consegue pedir desculpas por deixar Choji sozinho e por não saber o que o atormentava. Togami se sente péssimo por tirar todos dele. Ele só não queria ver Choji machucar a todos e ver todos o odiarem. Togami sempre quis que Choji fosse amado por todos, e queria proteger momentos como quando ele carregava Choji nos ombros. É por isso que naquele dia, mesmo sabendo que era um erro, Togami desviou o olhar. No entanto, lutar com Sakura o fez perceber que precisava confrontar Choji e impor sua vontade. Togami pede desculpas por não ter conversado com ele e procurado a resposta junto. Ele pede desculpas por deixá-lo sozinho e tirar o que ele realmente precisava. Togami se desculpa de novo e de novo, mas Choji tem algo a dizer. Ele acreditava que, se virasse líder, se divertiria mais que qualquer um. Ele se imaginava levando todos a um baú de tesouro no topo de uma colina, e alcançá-lo o deixaria mais livre que qualquer um. No entanto, quando finalmente chegou lá, não havia nada dentro da caixa. Choji estava cercado pela escuridão, e não sentiu nada. Ele ficou com medo e, por fim, sentiu-se vazio por dentro. Não importa o que fizesse, nunca conseguia sentir nada. Sentia-se oco e como se tivesse que fazer algo. Eventualmente, nem conseguia ver nada, e acabou culpando todo mundo.
Ele começou a dizer que, como o time todo era fraco, ele não era livre e não conseguia se divertir. Se todos ficassem fortes, ele finalmente conseguiria se divertir. Choji diz a Togami que ele não tirou isso dele, ele mesmo o fez. Ele percebe que estava se divertindo muito quando eles estavam apenas saindo como amigos. Ele já era livre, mas nunca percebeu. Choji admite que ele mesmo estragou tudo. Ele dá crédito a Togami por manter todos juntos enquanto ele passava por isso, mas Togami não gosta de ver Choji assim. Choji percebe agora que ele era o único que não via as coisas claramente. Mamiya disse para ele não fazer os outros parecerem infelizes, mas Choji tem certeza agora que Togami tem parecido assim há muito tempo. Choji assume a culpa por isso e fica impressionado que Togami conseguiu manter todos juntos apesar de tudo. Choji se desculpa profusamente enquanto soluça, e Choji finalmente se levanta. Ele agradece a Togami uma última vez e fica feliz por poder, ao menos, acertar as coisas no final. Choji se aproxima de Mamiya, e todos ficam chocados quando ele admite a derrota, erguendo a jaqueta para ele. Alguns membros tentam impedi-lo, mas é tarde demais, e Choji anuncia que vai sair da Lion's Head. A Lion's Head pertence a Umamiya agora, então ele só pede para ele cuidar bem de todos. Togami se prepara para fazer o mesmo, mas Umamiya, surpreendentemente, diz a Choji: nem pensar. Mamiya diz que foram eles que colocaram os times em jogo, e ele não tinha a intenção de fazer nada disso. Mamiya não se importa em expandir seu time nem nada. Ele nem liga para a hierarquia, porque é muita dor de cabeça. Choji aponta que Mamiya o venceu, então Mamiya diz que eles terão que ser amigos de agora em diante. E essa luta que eles acabaram de ter pode ser considerada um encontro. Mamiya casualmente agradece a todos por virem, e todos ficam chocados. Togami está maravilhado enquanto Choji ri, e diz ao Mamiya que ele é um cara muito engraçado. Mamiya encerra o encontro e manda todo mundo ir para casa. Mamiya gostaria de saber se tem um bom restaurante por perto, e surpreende a todos quando diz que é hora da festa pós-evento. Momentos depois, Mamiya celebra, mas Sakura se pergunta o que acabou de acontecer. Mamiya e Haragi saboreiam a comida e Nirei só consegue se perguntar como eles podem comer nessas circunstâncias. Nirei fica feliz que concorda com ele, mas acontece que Só estava apenas de dieta. Sakura está em total descrença, não consegue entender como Mamiya pode comer com alguém que acabou de lutar. Nisso, ele começa a questionar se aquilo foi mesmo uma luta. O Mamiya não tratou como tal, e Sakura pensa em como ele nunca conseguiria fazer o que o Mamiya fez. O Mamiya fica preocupado porque Togami não está comendo, então Togami tira um momento para se desculpar. Ele assume total responsabilidade por todo o incidente. A Lion's Head apodrecendo, o ataque a Bofurin e a luta de hoje. É tudo culpa dele. Choji compartilha a culpa e também pede desculpas a todos. Nisso, Sakura fica chocado quando Mamiya diz que a decisão é dele. Togami concorda e está preparado para qualquer punição. Sakura pensa em tudo de errado que Togami fez, mas também pensa na luta deles. Sakura decide uma punição e diz a Togami que ele deve, absolutamente, se tornar um cara muito legal. Ele não tem mais permissão para fazer coisas sem graça. Os caras aceitam a punição, e o Mamiya anuncia que tudo está oficialmente resolvido. Ele realmente gosta da sua refeição, então Choji aponta que o Mamiya está no topo, e se pergunta por que ele parece sempre se divertir tanto. A resposta de Mamiya é simples, ele só gosta muito de comer. Todos ficam chocados, mas Choji diz, empolgado, que também adora comer. Os dois compartilham suas comidas favoritas, e o Mamiya explica que outra parte de comer que ele gosta é reunir pessoas para saborear a comida com ele. Conversar e rir com amigos é um bom jeito de esquecer as coisas ruins da vida. O Mamiya anseia por esses momentos mais do que tudo. É por isso que ele se diverte tanto. O mais importante, tudo isso não tem nada a ver com o fato de ele estar no topo. Choji também vê isso agora e se pergunta por que não percebeu antes. O Mamiya, em toda a sua sabedoria, explica que as pessoas não agradecem ao oxigênio quando respiram. Choji tinha coisas divertidas bem na frente dele, mas era tão comum que ele não percebia. Mamiya só fica feliz que Choji percebeu antes que sumisse. Choji então se pergunta por que o Mamiya chegou ao topo mesmo sabendo de tudo isso. A resposta dele é, mais uma vez, simples. Ele só quer continuar se divertindo comendo com todos. Enquanto todos estiverem sorrindo, ele pode aproveitar suas refeições. Ele pensou no que precisaria fazer para conseguir isso nesta cidade, e a resposta acabou sendo o topo da Furen. Ele não estava mirando o topo. Ele tinha uns planos ambiciosos lá no topo, sabe? Choji fica de queixo caído que o Mamiya conseguiu chegar, mas o Mamiya diz que só rolou porque a galera toda deu uma força, um empurrãozinho. Sakura então fica em choque total quando o Mamiya solta a bomba.
Ninguém chega lá em cima sozinho, meu caro. Ele só alcançou o topo porque a galera toda o carregou nas costas, tipo um time de futebol comemorando. Quem deu a mão foram pessoas que se conectavam com a visão dele, que compravam a ideia. Por isso, quando ele chegou lá em cima, os sonhos dele já não eram só dele, viraram os sonhos de todo mundo. Eram os desejos de todo mundo, então ele jurou de pé junto que nunca ia perder. Sakura está caidinho pelo Umamiya, e a galera toda também está babando por ele. Choji não se conforma com o peso que o Umamiya carrega, e finalmente a ficha cai. É por isso que os punhos dele são tão leves, né? O Mumia é realmente incrível, e Choji agora sabe que não tinha a menor chance de vencer. Quando a festa acaba, o Mumia convida os caras da cabeça de leão para visitar Bofuren. Ele garante que lá tem comida boa e dá um pãozinho que ele tinha por acaso para Choji. Togami está claramente grato a Sakura, e os dois grupos se separam. Choji diz a Togami que sabe que tudo o que ele fez não é algo que um simples pedido de desculpas vai consertar. Choji não sabe o que fazer, mas o que ele sabe é que precisa de todos os seus amigos. Togami sente o mesmo sobre suas ações e sabe que precisa encarar a situação. Dessa vez será diferente, porém ele diz a Choji que eles procurarão a resposta juntos. Os dois dividem o pão que uma Mia lhes deu, e Choji ri, porque mesmo frio, ainda é muito bom. Choji se pergunta quão bom seria fresquinho, mas Togami começa a chorar por algum motivo. Choji não percebe e apenas assume que está chovendo de novo. Togami concorda e aponta como é estranho chover quando o sol já está brilhando novamente. De volta à fúria, Sasaki fica super animado quando vê que os outros caras voltaram. O Mumia não consegue acreditar que Sasaki estava esperando por eles o tempo todo, e o lembra que era para ele ter deixado tudo nas mãos deles. O Mumia revela que tudo acabou e o garoto desaba enquanto agradece a todos. Tachibana não consegue acreditar que eles já estão todos remendados, e o Mumia explica que agora eles são amigos da cabeça de leão. Tachibana aponta que So não parece cansado como os outros, então ele explica que é do tipo que não sua muito. Ela vê que Sakura está bem acabado, mas dá as boas-vindas a todos de volta para casa. Sakura se lembra de como Tachibana lhe disse que ele não pode chegar ao topo sozinho e como Mumia disse a mesma coisa. Os outros se perguntam se algo está errado com ele, já que ele está quieto há um tempo. Sakura os ignora para dizer que está apenas indo para casa, mas o Mumia o impede e explica que este é um dia para celebrar. Sakura não acha que há algo para celebrar, mas o Emiya lembra a Sakura que ele conseguiu ter uma conversa durante sua luta. O Emiya declara que é o dia do aniversário do diálogo, mas Sakura não tem a menor ideia do que é isso. Sakura só quer ir embora, mas Omega revela que quer falar com ele. Sakura pensa em como tudo o que ele acreditava estava completamente errado. Ele pensava que você podia chegar ao topo sozinho, e o cara mais forte acabava lá. Tudo o que aconteceu recentemente, porém, mostra que as coisas não são assim. O Mumia pergunta como foi a conversa de Sakura, mas Sakura explica que não teve nenhuma. Ele não ouviu nenhuma voz vindo de seus punhos. O Mami dá uma boa risada, pois Sakura apenas interpretou o que ele disse incorretamente. Ele não estava falando de telepatia, e Sakura não deveria realmente ouvir vozes. Quando ele disse que os punhos eram uma linguagem, ele quis dizer que são um meio de transmitir algo. Punhos são mais antigos que a linguagem, e o que eles transmitem é primitivo. Sakura está confuso, então o Emima esclarece que os punhos simplesmente transmitem se você gosta ou odeia alguém. Sakura cospe café quente em um Emima de choque, e Kyotaro precisa ser acalmado. Mamiya explica que Sakura definitivamente teve uma conversa com Togami. Ele deve ter se aproximado dele, por isso defendeu Togami quando Choji o atacou. Sakura ainda não entende por que eles deveriam ser celebrados, então o Mamiya explica que é porque isso o deixa feliz. O Mamiya ficou curioso quando ouviu pela primeira vez que alguém estava vindo de fora da cidade. Ele estava cético em relação a Sakura, mas os eventos que aconteceram recentemente deixaram claro para ele que Sakura é um bom sujeito. Alguém como ele vindo para a cidade deles simplesmente o deixa feliz. Todos começam a brincar, mas Sakura ainda está chateado e não consegue entender como ele pode simplesmente deixar tudo passar tão facilmente. Não é só uma Mia, é todo mundo na cidade. Sakura diz que veio para pegar o primeiro lugar, mas está começando a perceber que não vai conseguir. Ele nunca conseguiu aceitar ninguém, por isso decidiu ficar mais forte sozinho. Chegar ao topo em Furen o permitiria aceitar-se como ele é, mas acontece que ele precisa de outras pessoas para conquistar o primeiro lugar. Sakura não consegue aceitar os outros, então ele admite que nunca chegará ao topo. Nesse momento, Nirei o interrompe e lembra a Sakura que ele lhe disse que estava na Super Lane antes. Sakura o observou bem, e isso deixou Nirei muito feliz. O Mumia então explica que há condições que precisam ser cumpridas para conversar com os punhos.
A pessoa tem que confrontar alguém e querer conhecê-la. Mesmo que Sakura duvide de si mesmo, ele provou que é capaz de ter uma conversa com os punhos. O Mumiya tem certeza de que isso significa que Sakura pode conseguir qualquer coisa, e ele pode até chegar ao topo. Sakura está absolutamente chocado, e os outros observam enquanto concordam. Sakura aponta com raiva que ele chegar ao topo significaria que o Mami perdeu para ele. O Mami está tão casual como sempre, dizendo que eles podem lidar com isso quando chegarem lá. Kyotaro quer furiosamente lutar contra Sakura, então Sakura diz a ele para vir. Os caras estão se empolgando demais, então Tadibana diz para eles se acalmarem. Algum tempo depois, Sakura pensa em tudo o que o Mamiya lhe disse. Seus amigos o pegam sorrindo sobre isso, mas Sakura tenta negar. Na escola, Sou diz para ele não ter vergonha, mas Sakura só quer ser deixado em paz. Nirei aponta que as pessoas parecem estar olhando para eles, então Sakura diz que eles talvez tenham que se acostumar. Eles ficam chocados assim que entram na sala porque todos estavam esperando para vê-los. Eles são o assunto da cidade e todos querem detalhes sobre a luta deles contra a cabeça de leão. Os caras deixam a explicação para Nirei, mas todos apontam como ele não parece ferido. Nirei se prepara para explicar tudo, mas outro garoto quer se juntar à conversa primeiro. O nome dele é Tsuge, e Nirei explica que ele é um pouco estranho. No entanto, suas habilidades estão no mesmo nível de Sou e Kyotaro. Sou parece já conhecer esse cara, mas se recusa a responder a uma pergunta que Tsugu ele fez antes. Tsugu supera isso, porém, porque ele tem uma pergunta para fazer a Sakura agora. Sakura se prepara para uma luta, mas fica chocado quando Tsugu apenas flexiona os músculos e pergunta qual é a virtude dele. Acontece que Tsuga estava perguntando isso a todos no dia anterior. Tsuga explica que a virtude de alguém pode dizer muito sobre ela, e Nirai concorda que isso mostra que tipo de pessoa ela é. Nirai, claro, sabe um monte de coisas sobre Tsugi, incluindo como ele gosta de beber shakes de proteína o tempo todo. Tsugi percebe que Nirei sabe tanto sobre ele por causa de seu caderninho e conclui que ele deve ter uma virtude, e tanto. Nirei diz que não é grande coisa, mas Tsugi diz para ele não ser tão humilde. Sakura se pergunta se o bobalhão do Tsugi é realmente tão forte e Sou rapidamente confirma. Tsugi declara que eles deveriam ouvir a história de Sakura comendo algo depois da escola, mas todos vão embora dizendo que tem coisas para fazer. Tsugi fica chocado ao ver como todos estão ocupados, e Sakura não consegue acreditar como Tsugi é ingênuo. Nesse momento, Kyotaro chega, mas ele também vai embora. Tsugi assume que ele está apenas ocupado, mas Nirei percebe que ele só não queria lidar com Tsugi. Tsugi decide que serão apenas os 4, mas Sakura simplesmente se recusa a ir. Momentos depois, porém, vemos que Nirei conseguiu forçar os caras a irem, e eles chegam ao lugar favorito de Tsugi, chamado Poder Muscular. Este lugar é cheio de coisas de luta e wrestling, então Sakura se pergunta se eles realmente conseguirão encontrar boa comida lá. Tsugi recomenda um prato amigo dos músculos e explica que é rico em proteínas e pobre em carboidratos. Sakura parece bem particular sobre o que quer comer, então Tsugi aponta que essa poderia ser a virtude dele. Tsugi percebe que Sakura gosta de ser secreto sobre as coisas, então ele choca a todos declarando que eles deveriam lutar. Tsugi ouviu Sakura dizer que ia pegar o primeiro lugar 2 dias atrás e ele garantiu que alguém que pode dizer algo tão grande na frente de todos deve ter uma virtude. Tsugi incita Sakura a lhe dizer sua virtude com os punhos, e Sakura se lembra do que o Mami disse sobre como lutar é uma conversa. Sakura acha que lutar seria divertido, então as tensões aumentam, mas eles são interrompidos quando outro estudante chega. Sakura reconhece esse cara da aula e fica chocado ao vê-lo de mãos dadas com uma garota. O nome dele é Kiryu, e ele ignora o pedido de Tsuge para sentarem juntos. Nirei não consegue conter sua empolgação ao apontar que 4 dos 5 pesos pesados da turma estão no mesmo lugar. Sou elogia Sakura por ser um dos 5 melhores, mas Sakura só quer saber o quão forte Kiryu é. Nirei explica que Kiryu foi para uma escola de riquinhos, e rumores dizem que, quando era do primeiro ano, ele derrotou sozinho alunos do terceiro ano de uma infame escola de delinquentes. Sakura quer saber mais, e Nirei não consegue acreditar como seu amigo está faminto por informações hoje. O rosto de Sakura está ficando muito vermelho, mas ele apenas diz a Nirei para se apressar e contar mais. Nirei continua dizendo que Kiryu é popular com as garotas, e Sou percebe que Sakura está desesperado para não pensar no relacionamento que Kiryu tem. Tsugue se encarrega de convidar Kiryu para a mesa deles, e explica que Sakura gostaria de saber mais sobre ele. Sakura nega e Kiryu se lembra dele da aula. Ele está intrigado com a luta que Sakura acabou de ter, então Tsugu percebe que ele também quer saber mais sobre Sakura. Infelizmente, Kiryu está ocupado, então ele sugere que conversem novamente na escola. Sakura se sente envergonhado, e Tsuge piora a situação insistindo para que Kiryu lhe diga qual é a virtude dele. A amiga de Kiryu está ficando desconfortável, mas Kiryu a assegura de que está tudo bem.
Ele percebe que Tsuge a está assustando, então ele fica muito sério e pede para Tsuge parar. As tensões aumentam, e Kiryu se pergunta se Tsuge sabe como as outras pessoas o percebem. Kiryu explica que ele tem um porte grande e parece poderoso, então algumas pessoas podem se sentir intimidadas por ele. Isso é especialmente verdade quando ele está gritando, então Kiryu diz a ele que se ele não mudar, nunca será popular com as garotas. Tsuge reconhece o erro em seus modos, então ele pede desculpas à garota. Kiryu a leva para um lugar mais tranquilo, e Tsuge explica que pediu desculpas porque assustar outras pessoas descuidadamente é contra a sua virtude. Nesse momento, os caras estão gritando, e vemos que Kiryu está sendo confrontado por um grande grupo lá fora. Kiryu explica que a garota estava sendo incomodada por esse estranho antes, então ele o nocauteou e eles fugiram. Agora o estranho veio procurá-la com um grupo enorme. Tsuge admira muito Kiryu, e determina que sua virtude é ser atencioso com as garotas. O estranho tenta dizer que tem assuntos a tratar com Kiryu, mas Tsuge apenas o ignora para admirar Kiryu um pouco mais. O estranho se cansa e vai atacar, mas é nocauteado por Sakura. Todos ficam chocados, e Sakura os chama de patéticos por atacarem em grupo. Sakura odeia caras como eles, mas Nirei gostaria que ele não os provocasse tanto. Sou diz a garota para ficar para trás e não se preocupar, porque os 3 caras do lado dela são muito durões. Tsuge oferece para Sakura ficar de fora da luta, já que ele ainda está ferido, mas Sakura recusa. Kiryu pede desculpas por envolvê-los e declara que eles devem se livrar do grupo rapidamente. A luta começa, mas todos ficam surpresos quando o grande e forte Tsuge é o primeiro a cair. A surpresa deles se transforma em espanto, porém quando Tsuge para o próximo ataque e explica que decidiu deixar o oponente dar o primeiro golpe. É a vez dele agora, então Tsuge aplica um suplex no cara direto no chão. Tsuge afirma que ele deixa o oponente brilhar primeiro, depois ele entra em cena, e essa é a virtude dele. A luta continua, mas Sakura fica chateado porque Kiryu continua jogando oponentes em sua direção. Kiryu apenas pensou que as coisas terminariam mais rápido se ele os enviasse para Sakura, e Kiryu mostra um pouco de sua força. A briga continua, mas Nirei se pergunta por que Kiryu está fazendo os outros dois fazerem toda a luta. Sou diz a Kiryu para não se preocupar com o que está atrás dele, e ele garante a Kiryu que ele o protege. Kiryu fica feliz em ouvir isso, mas um bandido se pergunta por que Sou está apenas relaxando e observando. Sou diz que ele é apenas um cara tranquilo e vira o bandido. Kiryu fica impressionado com Sou, e Sakura percebe que Kiryu estava impedindo as pessoas de irem para uma certa área. Sakura resgata Kiryu momentos depois, e diz a ele que pode continuar enviando oponentes em sua direção. Kiryu tenta agradecê-lo, mas Sakura não precisa, e Tsugue implora a Kiryu para enviar alguns oponentes para ele também. Minutos depois, Nirei fica impressionado ao ver que a luta acabou, e Sakura diz que todos os bandidos eram muito fracos. Tsuge quer que Sakura diga o lema de Bofuren, mas Nirei explica que Sakura é de fora da cidade, então ele ainda não sabe. Tsuge faz as honras e declara que qualquer um que cause dor ou traga destruição será purgado por Bofuren. Tsuge disse isso um pouco alto demais para o gosto de Sou, e Sakura se lembra de ter ouvido isso antes. Kiryu diz aos bandidos para usarem seu poder para o bem de agora em diante, então eles concordam e vão embora. A garota agradece a todos por defendê-la, e Kiryu diz que não esperava que Sakura fosse um lutador tão bom. Sakura almejando o primeiro lugar faz sentido para ele agora, e ele está feliz por ter aprendido isso antes que eles devam selecionar o capitão da turma. Sakura não tem a menor ideia do que ele está falando, mas todos se distraem e pedem a Sakura para compartilhar suas informações de contato. Sakura é tão antissocial que nem sabe como fazer isso. Sakura decide apenas inserir suas informações no telefone de Sakura. Ao usá-lo, ele percebe que Sakura tem apenas um contato salvo. Para piorar, esse contato é apenas para saber a previsão do tempo, e todos dão uma boa risada. Algum tempo depois, Tachibana se pergunta por que Sakurai está olhando para o telefone há tanto tempo. Ela percebe todos os novos contatos no telefone dele, e ela adiciona o dela também. Sakura é colocado em um grupo de mensagens, mas ele não entende por que todos querem conversar em seus smartphones quando vão se ver na escola. Uma menção sobre a escolha dos capitães de turma chama a atenção de Sakura, mas as mensagens estão indo muito rápido, e Sakura não consegue uma chance de perguntar sobre isso. Sakura acaba ficando sobrecarregado e começa a devorar sua refeição. Quando ele chega à escola, Sakura exige com raiva saber o que é um capitão de turma. Felizmente para ele, é explicado que eles estavam prestes a começar a falar sobre isso. Nesse momento, o capitão de turma e os capitães secundários do segundo ano chegam. Esses caras são praticamente celebridades, e Nirei nunca pensou que os veria de perto. O capitão do segundo ano é Enamoto, e ele diz aos calouros que eles têm que escolher um capitão de turma.
Qualquer problema nessa turma será de responsabilidade dele. Essa pessoa parece que será o melhor da turma. Então Sakura imagina que será alguém como uma Mia. Sou levanta a mão, mas Sakura nunca pensou que Sou se voluntariaria para algo como capitão. Sakura fica claro, chocado quando Sou aponta para ele e declara que Sakura seria uma boa escolha para capitão de turma. Sakura tenta objetar, mas todos começam a dizer que Sakura seria uma ótima escolha para capitão de turma. Sakura tenta dizer que Kyotaro seria uma escolha melhor, mas todos apontam que ele não é adequado para coisas assim. Sakura diz que ele também não é, mas o mais importante, ele é um estranho. Os outros alunos não se importam, porém, porque Sakura fez o suficiente neste curto tempo para ganhar a confiança deles. Além disso, os 3 caras altamente habilidosos da turma o estão recomendando. Sou se oferece para ser um de seus secundários e sugere que Nirei seja o outro. Sakura não consegue acreditar no que está acontecendo porque o capitão de turma é como o topo da classe. Ele pensa em como queria o primeiro lugar apenas para reconhecimento próprio, e Sakura pensou que era igual a Choji. Nesse momento, um dos secundários do segundo ano se cansa de esperar e diz a todos que ser capitão de turma não é grande coisa. O grito dele é muito alto, mas todos ficam chocados quando seus fones de ouvido são removidos e sua voz rapidamente volta ao normal. Ele está com a música muito alta, então todos se perguntam se ele vai estourar os tímpanos. Ele decide apenas resolver as coisas e diz a Sakura para ser o capitão de turma. Ele aponta que ninguém espera que ele seja perfeito e que eles sempre podem trocá-lo por outra pessoa se as coisas não correrem bem. Sakura diz com raiva ao capitão de turma do segundo ano que ele deveria estar decidindo, mas fica chocado quando o cara explica que Kaji é na verdade o capitão de turma do segundo ano. Inamoto anuncia que Sakura será o capitão de turma do primeiro ano, mas Sakura aponta que ainda não concordou. Inamoto lembra que ele acabou de dizer que o capitão de turma deveria decidir, e Kaji já o fez. Todos fazem o possível para dizer a Sakura que ele ficará bem, exceto o Kyotaro, que está dormindo profundamente. Nirei fica chocado quando os alunos do segundo ano trocam informações de contato com ele, Sakura e Sou. Inamoto aponta que há muitos bons alunos do primeiro ano desta vez, e ele diz a Sakura para fazer o seu melhor para liderá-los. Sakura não tem a menor ideia de como fazer isso, então Inamoto explica que ele deve apenas fazer o que quiser por enquanto. Isso só deixa Sakura ainda mais frustrado, porque ele também não quer nada. Inamoto tem uma ideia, e faz os 3 garotos seguirem Kaji de perto enquanto ele faz suas rondas. Nirei diz a Sakura que Kaji costumava se meter em brigas antes do ensino médio, então não há como saber o que pode irritá-lo. Nesse momento, uma senhora diz que perdeu seu filho, então Kaji a assegura que eles a encontrarão para ela. Nirei fica realmente surpreso, porém, quando Kaji delega o trabalho a Kasumi. Sakura também não consegue acreditar porque ele pensou que um capitão de turma seria mais prático, como uma Mia. Nirei está preocupado com a garota desaparecida, e Sakura declara que fará questão de encontrá-la. Nesse momento, Sakura fica chocado ao ver que Sou retransmitiu o que ele acabou de dizer no grupo de mensagens deles. Sakura tem certeza de que ninguém se importará, mas acontece que todos estão bastante animados com isso. Sakura esbarra em um gato e então Inamoto aparece para revelar que a garota desaparecida é na verdade um gato desaparecido. Eles a perseguem, mas ela eventualmente sobe em um prédio e Inamoto determina que não há nada que eles possam fazer agora. Nesse momento, Sakura choca a todos com suas habilidades de parkour e sobe habilmente o prédio. Sakura está bem na cola do gato e Kaji o observa de perto. Sakura por pouco evita esbarrar em alguém, mas ainda acha muito difícil capturar o gato. O gato sem noção pula de uma ponte perigosa, deixando Sakura sem ter o que fazer, mas ele fica chocado quando Kaji surge do nada para mergulhar atrás dele. Momentos depois, a velhinha agradece a Anamato por salvar seu gato, mas ele dá todo o crédito a Kaji. Ela vai agradecer a Kaji, mas ele só diz para ela garantir que não aconteça de novo. Ela promete ser mais cuidadosa de agora em diante e os rapazes recebem um presente. Sakura pergunta a Kaji o que ele quer como capitão de turma, mas Kaji não faz a menor ideia do que ele está falando. Kaji explica que ele nem queria ser capitão de turma e só aceitou porque os amigos queriam. Sakura percebe que foi a mesma coisa que aconteceu com ele, mas ele pensa que isso significa que não há razão para Kaji estar fazendo essa coisa de capitão. Kaji fica muito ofendido com isso por algum motivo e, estranhamente, diz que não consegue fazer doces se lhe faltar o açúcar. Kaji não se comunica bem com os outros como Kasumi, e não é bom em reunir a galera como um amado. É por isso que ele depende deles, mas eles também dependem dele. Por causa disso, Kaji faz o seu melhor para corresponder às expectativas deles. Sakura percebe que tudo bem não querer nada, mas então se pergunta se corresponder às expectativas dos amigos é algo que ele realmente quer fazer.
Nirai entrega a Sakura o presente que receberam pela ajuda e o elogia, dizendo que ele parecia um ninja correndo atrás do gato. Nirei sabia que podiam contar com Sakura, porque ele é sempre tão confiável. Sakura quer confirmar o que Kaiji lhe disse, então pergunta aos amigos se o escolheram para capitão de turma porque estão contando com ele. Eles, claro, confirmam e garantem a Sakura que ele também pode contar com eles. Momentos depois, Sakura desaba no restaurante de Tachibana depois de carregar a velhinha, e ela se pergunta se engordou um pouco. Sakura diz que não é nada, mas seu rosto está péssimo, e Tachibana se pergunta se ele não tem dormido. O palpite dela está certo, mas Sakura decide não contar que passou a noite em claro pensando no que deveria fazer como capitão. Sakura se surpreende quando ela pergunta se a turma dele já escolheu o capitão, e ela percebe que deve ser ele. Ela acha que ele será um ótimo capitão, mas Sakura aponta que ele não sabe o que fazer. Felizmente para ele, Tachibana tem um conselho simples. Se ele não sabe o que fazer, então deve começar com o que ele pode fazer. Sakura não consegue refutar o bom conselho dela, então ele só diz para ela não se meter. Tachibana, porém, continua dando bons conselhos e diz que lembrar os nomes e rostos dos colegas de turma é algo que ele pode fazer. Chamar as pessoas pelo nome será um sinal de que ele está prestando atenção nelas. Sakura só agora percebe que não chamou ninguém pelo nome, e Tachibana quer que ele comece a praticar agora mesmo. Ele fica sobrecarregado, porém, e sai correndo. A velhinha o chama de tímido, mas Tachibana acha que Sakura só tem medo de construir relacionamentos próximos com as pessoas. Quando Sakura volta para a escola, ele pede para Nirei dizer o nome de todo mundo. Eles se perguntam por que Sakura parece interessado em todo mundo de repente, então ele explica que não faria mal saber mais sobre eles. Os amigos se perguntam se ele sequer sabe os nomes deles, mas Sakura fica ofendido com isso. Nirei continua nomeando as pessoas, mas um garoto chamado Enzi parece chateado e sai da sala. Nesse momento, os capitães do primeiro e segundo ano são avisados para se encontrar no telhado com seus secundários. Nirei se pergunta animado o que poderia ser e apressa Sakura para ir logo. Eles descobrem que todo mundo já está lá, e que Otaro está fazendo um trabalho de jardinagem. Animato explica que os capitães e secundários do primeiro ano são, em sua maioria, caras que eram famosos desde os tempos do ensino fundamental. Os caras do segundo ano são, em grande parte, os que já eram capitães e secundários quando estavam no primeiro. Sou já conversou com a maioria desses caras, mas Sakura está chateado porque são ainda mais nomes e rostos que ele terá que memorizar. Nirei percebe que o amigo está estressado, então começa a repassar os nomes de todo mundo. Sakura não consegue acreditar que ele sabe todos os nomes dos capitães, mas Nirei aponta que ele, na verdade, sabe os nomes e rostos de todo mundo na escola. Atesou ficou chocado ao ouvir isso, e Nirei explica que pegou o registro da escola emprestado recentemente para memorizar os nomes de todo mundo. Nirei sabe que não serve para nada numa briga, então pensou que poderia tornar a vida de Sakura um pouco mais fácil se memorizasse os nomes de todos para ele. Nirei está bem determinado, então ele lembra Sakura que disse que o ajudaria a chegar ao topo. Sou fica bem impressionado com a contribuição de Nirei, então decide que ele será o negociador deles. Os rapazes ficam meio confusos, então Sou explica que é muito bom em fazer os outros aceitarem seus pedidos. Sou declara que todos devem dar o seu melhor e Sakura fica impressionado por como eles sabem no que são bons. Sakura deixa essas coisas com eles e seus amigos ficam chocados quando ele os chama pelos nomes. Umemiya aparece com mais alguns alunos, mas Sakura fica irritado por ter que lembrar os nomes de ainda mais capitães importantes. Nirei fica aterrorizado, porém, ao explicar que aquelas pessoas não são grandes capitães. Eles são os 4 cavaleiros da Furen High e seus secundários. Obrigado por assistir ao meu resumo. Se inscreva no canal porque estamos quase em 700 mil inscritos.